Fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. E hoje eu tô convidado aqui, um camarada meu irmão. E aí, Rafa Reise? Bora! E aí, satisfação, tá aqui no rolê. Os caras tá mandando muito bem aí, já vi alguns trampos e pra mim é uma imensa satisfação estar aqui junto hoje, fazer parte disso aí. E é nóis, tamo junto aí. E é isso. Vamos pra cima. Pra quem não entendeu nada, esse aqui é o podcast Dona Mara. O podcast mais pilantra e safado da região, da Moca, digamos assim. E aí, Rafa, mano, eu te conheço há quanto tempo, cara? A gente se conhece já desde... Puta... Você lembra quando você me conheceu? Você é melhor de datas, eu não manjo de Você lembra data. quando você me conheceu? Lembro. Um show de uma banda que eu tinha... A gente tava tocando no Cerveja Azul. Eu não vou saber o ano. Você sabe o ano? 2004. 2004. Sou bom com data, né? Eu sou horrível com data. E a gente foi fazer um som lá e tu colou em mim, eu acho. Foi isso? Eu não lembro. Foi nesse show ou foi lá na... Não, acho que Ou foi no Street Rock lá? eu não sei se a gente trocou ideia do Street Rock, mas eu lembro que eu te conheci de cumprimentar, de trocar... Não de trocar ideia, mas de cumprimentar. Foi nesse... Que a gente tinha armado um evento ali no Cerveja Azul. Sim. Que era o Green S. Green Ass. Que era o Green S e o... Aí tinha uma outra banda lá que eu acho que era Repetente, se eu não me engano, na época. E... Aí eu tinha mais contato com o Marcel, que era o guitarra, né? Que era o guitarra do Green S. Sim. Daí eu... Então, não sei o quê... Porque acho que a gente tinha visto um show de vocês antes. Aí eu tinha pegado contato com o Marcel. Aí eu marquei com ele e tal, não sei o que. A gente combinou de chamar vocês pra tocar junto. E aí a gente foi tocar no Cerveja esse dia. E engraçado que eu lembro, mano, porque assim, a gente tocava, tá, mas a gente era muito tosco tocando, assim. Uhum. E aí a gente foi ver o show do Guiés. A gente falou isso milhares de vezes. Aí a gente foi ver o show do Guiés, assim, tipo, os caras. Aquela música de abertura, não sei se você lembra uma música de abertura que vocês tocavam. Acho que chama. Acho que era From Hell. Foi uma música que a gente criou, assim, sim. E aí a gente tava assim, caralho. E tipo, nosso baixista na época tocava só os. Né? Só as tônicas. Só as tônicas, né? Aí, tipo, a gente foi ver você tocando assim, você tocando. A gente falava assim, caralho, puta que pariu, esse maluco toca muito. Daí eu lembro. Aí depois eu lembro que eu vi você no show do Street Rock. Sim. Aí eu lembro que acho que eu tava. Você tava de bonezinho, assim, aquele bonezinho preto que você tinha com a guitarrinha assim, e a camisa do Fist. Era o boné da Plata, né? Do Isso, Chorão da Plata. na época. Pode crer. Era o verde ou era o preto? O preto. O preto, né? Que eu tive um verde depois. Pode crer, eu lembro. Aí você veio, a gente trocou ideia, foi ali então. A gente trocou ideia ali, mas foi bem por cima, assim. Uhum. Aí depois, com o tempo, a gente foi fazendo amizade. Mano, mas me fala pra mim, mas como você começou, tipo, com esse lance de música, de querer tocar, de, tipo, ir pro baixo e tal? Mano, o lance da música apareceu na minha vida muito quando eu era pequeno, tipo, eu tinha uns, sei lá, uns 6, 7 anos. Todo final de ano, minha família ia pra um sítio da minha avó. Festa de final de ano, Natal, Ano Novo, né? Meus pais pegavam férias no final do ano e a gente ficava um mês lá em Minas Gerais. Eu tinha um tio que era do samba. Uhum. E sempre, mano, toda festa de família, ele sozinho levava, tipo, 10 instrumentos de samba. Ninguém tocava nada, mas ele botava um instrumento na mão de cada um, assim, e ia rolando, tá ligado? E ali foi onde eu tive o contato com a percussão, né? Com o lance da batida, do tempo, tal. Eu vi ele tocando, vi as pessoas tocando, o filho dele também já tocava alguma coisa. Tipo, foi ali que foi meu primeiro contato com música, apesar de não conhecer muito samba, assim, na época. Hoje em dia eu conheço alguns grupos, assim, mais tipo, samba raiz, tipo Você lembra quantos anos você tinha? tinha uns 7 anos, 6 anos, não sei, uns 8, por aí, antes dos 10, assim, que eu lembro. E ali eu tive contato com a timba, né, que hoje em dia eu acho que os caras nem usam mais timba, usam mais o rebolo. Sim. Que o rebolo, ele é menor, a timba é um bagulho desse tamanho que você bate, que tum, tá. E ali onde lance de tempo, de batida, tal, aí ali, acho que ali começou, já veio a pulguinha da música, já, né, já deu uma picadinha ali, né. Aí, ficando mais velho, aí meu primo tinha não, né, que ele não morreu, né, o Thiago tá vivo até hoje, apesar da gente não se falar faz uns anos, né. Você conhece o Thiago? E aí ele era... o enfermeiro. Enfermeiro doidão. Aliás, saudade, tio, de você, mano. Enfim, ali ele era 4 anos mais velho que eu e ele
por ser mais velho, ele já tinha um contato com a música ali, já ouvia um rock e tal, e a gente tinha família. Mas o contato foi ali. Aí foi quando apareceu... Eu gostava de bateria, né? Como eu já tinha o lance da percussão ali, do meu tio e tal, aí veio o lance da batera. Aí eu lembro que na rua que eu morava, tinha uma banda que ensaiava todo final de semana. Só que, mano, era uma casa vazia, os caras tinham meio que um estúdio lá. E todo sábado eu ficava sentado lá na porta da casa e ficava ouvindo os caras tocando, tá ligado? E eu ficava na porta, assim, caralho, né, mano? Pá, era o contato mais próximo que eu tinha de som tocando, tá ligado? Aí, tipo, aí teve um dia que eu tava lá e o batera, acho que era baixista, não lembro, acho que era o baixista. Ele saiu, assim, pra atender o... Não sei se tinha celular na época, mas eu lembro que ele saiu. Eu ia falar pra atender o celular, mas, pô, eu acho que nem tinha... Não, tinha celular na época, assim, mas não lembro. Que ele saiu, assim, e por coincidência eu tava com uma camiseta da escola que a gente tava representando uma cidade no interior que chamava Novo Horizonte. Caralho, olha o que eu lembrei. E na minha camiseta tava escrito Novo Horizonte. Aí ele olhou, ele falou, nossa, Novo Horizonte, a cidade que eu nasci, pá, não sei o quê. Eu falei, pô, que legal, tá? Ele falou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, tô ouvindo aí, vocês tocando, pá. Ele, mas você gosta, você toca? Eu falei, eu escuto. Ele, não, entra aí, pá, entra aí pra gente... Entra aí pra você ouvir e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá e entrei, aí foi foda, né? A hora que eu entrei, assim, aí foi quando eu vi uma batera, assim, na minha frente. Tipo, Primeira vez, né? Primeira vez, uma batera, assim, eu falei, caralho, mano. Aí vi uns ampli, assim, tipo, microfone, pedestal. Primeiro contato, assim, que eu tive com um estúdio, assim, foi ali, né? Aí eu já não lembro como aconteceu, mas eu sei que eu fui parar na bateria. Não sei se o cara perguntou pra mim, mas o que você... não sei, mano. Eu sei que eu cheguei na bateria... Já sentei assim, aí já comecei a fazer um som. Nem lembro, tá? Bumbo, surdo e caixa, assim. Aí os caras olharam assim, caralho, você já tem a mãe, hein? Você tem uma pegada já, né? Não sei o que, você já toca, já fez aula. Eu falei, não, nunca sentei numa bateria, primeira vez. Só tocava air drum, tá ligado? Só ficava ouvindo música e tipo... Sei lá, via vídeo, né? Já sabia mais ou menos como que era a postura, né? De você tocar uma batera. E ali foi o primeiro contato, assim, tal. Aí eu conheci o violão, aí veio o violão na minha mão. E o violão eu sou canhoto, tá ligado? E hoje eu agradeço muito a Deus, assim, por ser canhoto e tocar todos os instrumentos destros. É engraçado, né? Isso é verdade, tá né? ligado? Você é canhoto. Sou canhoto, toco tudo destro. Batera, guitarra, baixo, violão, os instrumentos de percussão geral. Mas tudo. tem alguma coisa assim, tipo... Não sei, cai mano. na tua mão e... Mano, veio o violão, o Thiago, né? Ele que me inseriu na música. Eu sou muito grato ao meu primo Thiago, porque ele que comprou uma guitarra pra ele. O primeiro violão que eu peguei foi um violão que ele... se eu não me engano, foi um violão que ele comprou, que ele ganhou. A primeira guitarra que eu peguei foi uma guitarra que ele comprou, tá ligado? Então, por ele ser mais velho, ele já tinha uma vivência um pouco maior, assim, até da escola, né? Porque enquanto eu tava, tipo, sei lá, na quinta série, ele já tava, tipo, sei lá, no primeiro colegial quase. Então, né, por ele ser mais velho, ele tinha mais acesso mais rápido a mais informação, sim, assim, ainda mais questão de música, né? E aí ele arrumou um violão, aí eu sei que eu levei o violão pra casa. Falei, mano, presta esse violão aí, deixa eu ver qual que é a fita, mano. Aí eu, já sabendo que eu sou canhoto, eu tocava, já tentava tocar ao contrário, né? Ir lá e não saia nada. Eu falei, mano, tá ruim esse bagulho, velho. Aí eu falei, não, vamos tocar de certo. Aí virei, aí começou a sair uns bagulhos, pá, as notas. Eu falei, mano, será que é isso mesmo? Pá, eu ficava na dúvida por ser canhoto, né? O que eu tenho que fazer, né? Aí beleza, aí a gente montou uma banda, eu e ele. Chamava Febriantes, tá ligado? Mas por que Febriantes? Sério? Se você quiser falar, fica à vontade. Febriantes veio de uma piada interna. Tinha a ver com febre, tá ligado? Febre do rato. Né? Não era febre do rato. Eu não sei se eu devo falar. É meio obsceno. Mas era fazer um ato com febre. Aí veio o Febriantes, tá ligado? Aí a gente montou a banda e eu era baterista, tá ligado? Uhum. Tocava batera. Aí ele comprou uma batera lá e tal. E ele fortaleceu muito nisso, né? Ele queria ter banda, ele comprou guitarra, comprou baixo, ele mesmo montou, tipo, a banda, assim, só botou o bagulho na nossa mão, aí toca, tá ligado?
E aí eu tocava batera, que eu gostava de bateria e tal. E aí eu comecei a tocar canhoto, montei ela canhoto. Só que, mano, não saía, velho. Não conseguia fazer aquele tipo Ramones. Que eu ouvia muito Ramones já, né? Já tava rolando, já ouvia Ramones, Bad Religion e tal. E eu não conseguia fazer o básico, né? O E não ia. Eu falei, mano, quer saber? Eu vou virar essa porra no destro mesmo, como que é? Aí eu virei, mano. Aí comecei quando foi. Eu falei, não, é isso, tem que tocar. Por mais que eu seja canhoto, eu consigo levar destro. Aí ali, na bateria, eu me liguei que, tipo, por mais que eu seja canhoto, tipo, eu consigo tocar como, né, como destro e não ter esse problema. E seria muito ruim também, porque eu vejo uns caras canhoto tocando guitarra e violão. Acho foda pra caralho, mas é muito difícil, mano. Que nem o Principalmente Scandurra, né? quando a viola tá normal e o cara vira. Você é louco, É o mano. Scandurra. O Scandurra Não, toca nem virado fudendo. com as cordas. Não, o Scandurra é o guitarra do Ira? Isso. Então, é absurdo. Aquilo, o cara é mágico pra fazer um bagulho daquele. Tipo, e eu vendo assim no rolê de viola, que eu sempre viajo muito e sempre toco, faço uns luais e tal. E eu vejo a galera, uns canhotos virando, falo, mano, esses caras são um gênio, tá ligado? Mas eu sei que eu teria uma grande dificuldade pra fazer isso. E aí foi a batera, né? Ali eu me liguei que era a parada mesmo. E aí foi rolando, né? Aí tocando com meu primo e tal. Aí onde eu conheci, aí eu me mudei pra Zona Leste. Eu morava no centro, morava ali na Aclimação. Você cresceu lá na Aclimação, né? Eu cresci na Aclimação e durante até os 14 anos. E foi aonde eu comecei a estudar na Zona Leste, foi onde eu conheci o Leandro. O Lê, sabe quem é? E aí eu conheci o Lê, conheci o Mineiro, aí conheci o Lino, aí os caras estavam com uma banda, tal. O Lino, ele é primo do Mineiro, né? Primo do Mineiro e do Lê, eles são Sim. uma família, os três, né? Eles são três primos, assim. E aí ali os caras precisavam de um batera, tá ligado? E eu tocava batera, né? Demorou, fazer um teste. Aí eu fiz um teste com os moleques. Só que eu fiz e já fiquei, né? Os caras curtiram pra caralho, tá ligado? Aí nisso que eu fiz o teste, aí eu já. Aí já entrou em estúdio, assim, pra gravar uma demo. E na época era muito difícil, assim, se ter uma demo, tá ligado? Tipo, hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia você grava em casa e fica suave, né? Você usa até uma bateria eletrônica, uma bateria MIDI, foda-se. Na época não tinha isso, saca? Então a gente ensaiou, deu liga a banda. É porque na época, mano, assim, tipo, você queria formar uma banda, assim, o mais difícil era ter um baterista, né? Uhum. O mais complicado de você formar uma banda, tipo, baixista, guitarrista, vocalista, você achava de monte, mas assim, mas baterista pra tocar era complicado encontrar. Porque a batera sempre teve muito preconceito, não preconceito das pessoas que tocam, mas preconceito de vizinhos, né? Porque, tipo, faz um barulho do caralho. Não tem como você abaixar o volume de uma batera, tá ligado? Então pra você achar um batera que toque bem, que se dedique à parada, é muito difícil. O cara tem que ter uma estrutura, tem que ter uma garagem, e os pais precisam apoiar muito. Hoje em dia é mais fácil, né? Hoje em dia é muito. Mas na época, irmão, você tem uma batera, já era um bagulho caro pra caralho. Eu mesmo que gostava de bateria, eu queria muito comprar uma bateria. E provavelmente eu não me dediquei à bateria porque eu não tinha como ter uma bateria, tá ligado? Tanto que depois veio o baixo na minha vida e ficou, saca? Mas depois a gente chega no baixo. Então, na bateria aí. Aí, tipo, aí eu fiz um teste com os moleques, a gente ensaiou, assim, os moleques curtiu pra caralho. E rolou, a gente entrou em estúdio, gravou uma demo com 10 músicas. Não sei se chegou a ouvir. Porra! Viu? Eu não lembro se chegou na galera isso. Vocês colocaram essa demo no Trama Virtual. Tinha no Trama? Tinha, né? No Trama. E aí eu lembro que na época poucas bandas tinham demos, assim. Sim. E quando tinha as demos muito porcas. Sim. E a nossa também era porca. Não, mas a de vocês era legal. Era legal. Não, porca assim, ela era a forma de gravar era muito caro, a gente era muito. Era criança praticamente. Tipo, tinha o quê? Não tinha noção de estúdio de tinha gravação. 16 anos. E tipo, a gente ia no estúdio, tipo, mano, todo mundo gravava no ao vivo. Ninguém gravava por linha, né? Por canal, né? Ninguém gravava. Claro, muita gente gravava, mas com a nossa idade, a condição financeira que a gente tinha, era ao vivo, mano. Não tinha o quê? Botar os microfones lá, um em cada ampli, gravar a voz à parte. E se eu não me engano, essa gravação a gente gravou até com voz ao vivo também, tipo, pra você ver o nível da tosquice, mas ficou um lance foda. Eu lembro que eu gostava pra caramba do Green E eu lembro que tinha Carnaval, tinha Something, né?
Tinha Carnaval, Estação Fim. Eu Te Odeio. Qual mais tinha? Pra Você. Pra Você que era Ska, não era? emo. Não, a Ska era... Feia pra caralho. Feia pra escaralho. Feia pra escaralho. Feia pra escaralho. Pra escaralho. E acho que era essas que tinham. Tinha... A que eu mais gostava... Eu Não Quero... Tinha Eu Não Quero, que era um I Don't Care. É a versão nossa, né? Que era do Ramones, né? E tinha mais algumas essa formação, quem que era do Green Ass nessa época? Era um power trio, né? A gente era muito fã de Green Day. Eu era muito, mas o moleque era muito mais. Os moleque vivia o Green Day. Tipo, mano... Era o Lino, né? O Lino na guitarra voz, o Lê no baixo e eu na batera. E os moleque respirava Green Day, assim, absurdamente, tá ligado? E era só nós três, assim. Depois, aí quando você me conheceu, já era uma segunda versão do Green Ass, tá ligado? Foi que a banda parou, tá ligado? Tipo, aí o Lino começou a tocar com uma outra banda. Aí... O Les Car... Não, ele começou a tocar, se não me engano, com Nakeds. Que era uma banda com... Tem um mano que, se até o Crildão conhece, mano. O Crildão tá nos bastidores aqui, mas ele também dá um pitaco, né? Um tostão da voz dele, que é o Fão. Lembra do Fão? Que toca uns metais hoje em dia, toca com o Fão. Fão, mano. É, das antigas do Hangar também. Ele tem uma banda de... Então a banda, ele tem eu não sei hoje em dia, mas pelo menos as últimas vezes que eu ouvi falar dele, tinha uma banda que era de instrumental, tipo um ska, só que era sem voz, só que só instrumento de sopro, assim, ele tocava, se não me engano, um trombone. Eu não vou lembrar o nome da banda agora, mas os caras tocaram bastante, assim, na noite, tá ligado? Você não conheceu o Fão, né? Ah, esse pai eu devo conhecer, sim, mas assim... mas ele era, enfim... Aí o Lino entrou pra essa banda, o Green Ass deu um break, rolou meio que umas tretas, assim, mas tretas de moleque, assim, bagulho de fofoca e tal, enfim... E aí a gente aí deu um tempo, a gente voltou. Aí o que aconteceu? Aí nesse meio tempo, aí eu não tava tocando mais batera, aí meu primo, o Thiago, ele tinha comprado um baixo, um Golden vermelho, podre, mas era o que tinha. Aí, mano, aí fudeu. Aí eu peguei o baixo, falei, caralho, foda, tá ligado? Eu já curtia baixo porque eu gostava muito do CJ Ramone, né? Adorava, tipo, os back vocals dele, tipo... Eu sei que a galera gosta muito mais do Didi, tá ligado? Até porque ele... desde a formação, ele inicial, que é inicial, mas eu amava o CJ, tá ligado? A voz dele, ele cantava pra mim, ele cantava muito melhor do que o Didi, tá? Desculpa aí os adoradores de Ramones que gostam do Didi, mas aí, mano, na moral, o CJ é muito mais foda. Tecnicamente, musicalmente, não, ele era muito... É que o Didi era muito louco, né? Então a gente, né, tem que relevar um pouco, mas... E eu adorava o CJ, assim. Então já tinha um lance, assim, já gostava muito, meio do lance do baixo, assim. E aí eu comecei a estudar, assim, comecei a tirar as músicas, Claro, antes veio o violão, né, eu me dediquei muito ao violão, assim, de tocar as músicas, comecei a tocar tudo que eu gostava de tocar, aí fudeu quando eu comecei a eu descobri que eu tinha um ouvido absoluto, tá ligado? Aí quando eu descobri isso, foi a virada de chave da música na minha vida, tá ligado? Foi quando eu falei, mano... Agora eu posso tocar tudo que eu quero, tá ligado? Porque eu ouvia a música, eu não precisava nem de tablatura. Eu ouvia, eu tirava na hora, assim, ó. É, que da nossa galera, assim, você era um dos poucos que conseguia ter essa parada de tirar... Eu não lembro se era um dos... Era você e o Alan que conseguia, assim, que tinha o ouvido bom pra poder tirar a música, assim, de escutar, ficar escutando e tirar a música. Sim, porque a gente vem de uma época, pelo menos, a gente, né, a gente tem mais de 30, assim... que pelo menos pra mim a internet me ajudou muito, né, no lance de tocar, porque eu não tinha eu nunca fiz aula, nunca entrei numa aula de música, nunca tive um professor, nunca tive um cara que pegou e falou, mano, faz assim, tá ligado? Eu nunca tive isso na vida, desde então, nunca fiz nenhum tipo, nada, tá ligado? A internet me ajudou muito. Por quê? Porque eu tinha um site que chamava Whiplash, não sei se ele existe ainda, Sim. Deve existir. E eu lembro que eu ia na escola de computação só pra baixar cifra e tablatura. A única coisa que me ensinaram foi ler tablatura. Sim. Que tinha um cara que tocava guitarra, ele tinha uma banda cover de Iron Maiden lá na escola de computação, e ele falou, mano, ó, pra você ler tablatura, você faz isso, o número é a casa, as linhas é de baixo pra cima, as linhas de baixo as cordas mais altas, mais graves, tal, enfim.
Falei, pô, pode crer, foda. Aí nisso eu ali baixando os bagulho, entender. Aí eu montei, eu não sabia o que era dó, o que era ré, o que era lá, o que era fá. Eu era F. Ah, aqui é G e C. Eu não sabia que C era dó, que D era ré, eu não, que E era mi, eu sabia E. Depois, né, quando você toca é F, G e E. Tipo, tá ligado? Porque que eu fazia? Eu pegava a tablatura e tinha umas tablaturas que tinha como você fazia a nota. Sim. Em cima tinha a letra. Sim. Aí que eu fazia? Eu cortava aquilo, abria um Word e jogava aquilo, ia montando. O E é isso, o A é isso, o C é isso, o D é isso. Eu montava e sempre que eu queria tocar uma música e pegava uma cifra, aí eu abria a minha colinha ali, eu sabia que o C era, tá ligado? Sim. Aí eu fazia essa transição, tá ligado? E eu ia tocando as paradas. Aí... eu acho que eu me perdi um pouco. Eu tava no baixo, né? Isso. Aí eu comecei a me dedicar ao baixo e tal. Aí foi quando a gente voltou com a segunda versão do Green Ass. Que aí veio o Pedro. Meu pai comprou uma farmácia. Meu pai abriu uma farmácia lá na rua onde eu morava. Aí eu revi o Pedro. E o Pedro já tocava bateria. Então aí a gente montou. Aí eu peguei o Pedro, ele começou a tocar bateria. Aí não sei qual que foi a brisa de ter um guitarrista. Eu acho que o Marcel apareceu com umas letras lá, e a gente curtiu umas composições dele. Falou, mano, vamos botar mais uma guitarra e tal. Aí que foi quando eu te conheci, que já foi essa segunda versão, aí já tinha essa demo tal. Porque essa demo aí foi gravada em Power Trio, né? Que nem você falou no começo. Sim, Power Trio aí, total. Porque assim. quando eu conheci vocês era o Marcel, o Marcel na guitarra, o Pedro na batera, você no baixo. E o Lino era guitarra e vocal. Uhum. Eu achava fenomenal, achava muito foda essa formação. Cara, eu pagava um pau pra vocês. Não, eu falava era assim, muito porra, bom mano. mesmo. Porque assim, da molecada nossa assim, tipo, as bandas eram toscas, tá ligado? E vocês eram uma banda assim que tinha presença de palco, vocês, tipo, tinham um material, tinham alguma coisa pra apresentar. A gente era tosco, como dizia, tem um vídeo do Rodolfo que ele fala, a gente é tosco, mas a gente é bonzinho, né? É um tosco bom. E eu achava fenomenal. Eu vi o. Puta, quando a gente viu vocês tocando no Cervejoso, a gente falou, caralho, mano, que banda foda. Tanto que eu falava pro Lino na época, assim, eu falava, porra, mano, eu sou fã de Yes. Porque era tipo um punk hardcore, assim, simples de tocar e, tipo, tinha uma pegada, tá ligado? Tipo, vocês tinham uma identidade. Não era uma coisa assim. Até vocês terem falado que vocês tocavam muito Green Day e tal. Sim. Vocês eram muito fã de Green Day. Mas eu acho que nessa formação já era um pouco mais. Não era tanto espelho do Green Day na época. Não, a gente era muito punk rock, assim. Isso. Tipo, total. Não era tão Green Day. Apesar que se você for pegar o Green Day mesmo, assim, ele era um punk rock, assim, um power trio. Sim. Fazia um punk rock, claro, né? Que com um tom mais pop, assim. Mas a gente gostava muito, assim, os moleques muito mais do que eu. E a gente foi seguindo a pegada, assim. Aí veio a fatídica ideia de alguém querer colocar um vocalista. Cara, eu achei isso horrível. Ali a gente eu fiquei cagou, bravo, né? mano. Eu sempre falei pro Lido, eu falei, cara, você cantava bem, tá ligado? Tipo, ele não cantava mal, assim. Tipo, ele também não era o melhor cantor que tinha, mas, Sim. puta, pro tipo de som que vocês faziam, sei lá, acho que era a essência de vocês, esses quatro ali. Os três. Os quatro, é verdade, Sim, né? Que os teve a quatro, segunda sim. versão. E o Leandro ficou puto, porque a gente voltou com a banda e ele era o baixista, né? E hoje tava tocando baixa e, tipo, mano, não rolou com ele. Mas não rolou porque eu acho que rolou uma treta entre eles, ele e o Lino. Eu não lembro o que aconteceu. Sim. Mas assim, que ele não acabou não dando um salve nele. Ele compunha também, não compunha? Sim, ele fez várias músicas. Acho que a Feia pra esse caralho foi ele que escreveu, tá ligado? Ele escreveu mais algumas músicas. Tinha uma música que chamava Skate também. Era dele. Eu não lembro o que aconteceu, mas rolou alguma treta, tá ligado? Entre eles, eu não me envolvia porque eu não era da família. E, enfim, nessa segunda versão ele não colou. Não teve. E o lance de entrar um vocalista foi porque o Lino não queria mais cantar. Não quero mais cantar, não sei o que, tal. E a gente, não, caralho, isso é da hora você cantando. Só que, assim, o Lino, ele cantava, mas ele não tinha muita presença de palco. Sim. Ele era muito tímido, até hoje ele é mais tímido, assim, ele é meio na dele, E assim. pra você poder cantar, você tem que meio que tomar a frente, né? Você tem que ser o frontman, você tem que chamar a galera, você tem que ter um contato, tá ligado? E como o bagulho já tava ficando mais... A gente já tava fazendo bastante show, já tava, tipo, né, enfim... Não, mas ele começou, não sei o que aconteceu na cabeça dele, mas provavelmente ele começou a se sentir um pouco cobrado
de ser um pouco a mais do que ele já era, tá ligado? E eu acho que essa cobrança fez ele falar, mano, eu acho que eu não quero mais cantar, tá ligado? E nisso a gente conheceu o Japa nos rolês que a gente fazia de roda de viola. Eu não sei como, quem falou, quem chamou, isso aí faz muitos anos. Tipo, não rolou um teste, assim, vamos lá fazer um ensaio, fazer um teste e tal. Eu acho que rolou, mano. Acho que rolou, eu não lembro. Acho que teve uma música que eu fiz, né? Tipo... Que eu acho que a gente queria fazer uma música que era um verso em inglês e o refrão em português. O Japa, ele colou e fez... Ficou muito legal. Ele que escreveu, inglês, né? Ele manjava. Não só por manjar inglês, mas ele tinha um lance da melodia. E a gente também se deixou levar muito pela cena, né? Porque a cena, ela tava já indo pra um lance mais hardcore melódico. Tava vindo mais o emo, assim. Não que a gente queria ver uma banda emo, mas a gente queria fazer essa mescla, né? De Sim. você botar o punk, o hardcore, colocar uma voz mais melódica. Então, eu acho que tudo isso fez a gente tomar essa péssima... Nossa, eu detestei, cara. Essa péssima iniciativa de colocar um outro vocal, tá ligado? Aí teve, acho que foi o primeiro show de vocês no Cerveja Azul, você lembra? Com ele cantando. Uhum. Que ele mostrou a bunda. Eu já olhei assim, eu falei, gente... E a gente fez uma repercussão, né? Falar, eu acho que até no Flyer devia ter novo vocalista. Tinha um bagulho assim, eu não lembro. Nossa, acho o cara chegou lá e eu falei, cantando, porra. E ele só cantou, se eu não me engano, ele cantou uma música, né? Não foi uma banda. E a banda mudou de nome. Aí já não era mais Green Eyes, era Broken. Isso! Não foi isso? Aí mudou. Aí não, vamos mudar de... tipo, mano, tem uma pira meio maluca. Acho que a gente ficou meio perdido, na real, né? Porque a gente queria fazer um bagulho da hora. E a gente sentiu... Porque as músicas do Green Eyes, elas eram muito de música mais juvenil, não juvenil, não, como posso dizer? Mais teen, né? De pré-adolescente, umas ideias mais, né, tipo, mais for fun, assim, né, umas letras mais brincadeira, mais uns trocadilhos. Aquela pegada teenager da época, tá ligado? Sim, que a gente ouviu muito Raimundo, isso. E a gente tava querendo vir pro lance mais... Acho que não tem como você meio querer... Quando você tem 14, 15, 16 anos e tal, você tá tocando, você meio que tem uma ideia, tipo, ser muito sério, você ser, sabe, que ele tem uma parada muito séria. Acho que você vai levar muito... Ainda mais essa parada do que a gente ouvia muito como rock, punk rock e tal. A gente queria levar... Com as influências que a gente tinha, a gente queria levar um pouco mais da brincadeira. A gente queria ser muito sério. Porque assim... Aí você acaba sendo inocente, falando umas besteiras aí na letra. Que às vezes soa legal, às vezes sou idiota. Só que o foda é que o que aconteceu com a gente, e eu tenho certeza que aconteceu com várias bandas, tá ligado? Chega um certo momento que a gente fala, mano, pra onde a gente vai? A gente segue do que a gente tá fazendo, ou a gente faz o que a galera tá fazendo? E beleza, hoje em dia, que a gente é mais velho, a gente fala, não, faz o que você sente, o que o seu coração tá falando, e faz isso porque tá rolando. Mas na época a gente ficava muito perdido, porque, pô, o que tá tocando? Qual que é a cena hoje? E a cena tava indo pra uma outra parada, tá ligado? E as bandas que eram da cena que a gente tava começaram a dar ficar meio ofuscada. E a gente queria ir lá, mas se eu pudesse voltar atrás, eu manteria tudo do mesmo jeito. E eu tenho certeza que daria muito mais certo. A gente fazia... Não tô falando que a gente iria pro mainstream. Não sei. Mas eu tenho certeza que o boom seria maior do que a gente ter tomado tanto que a gente tomou essa iniciativa. E a banda acabou. Tipo, não sustentou, tá ligado? A gente gravou acho que 2, 3 músicas com a bosta, tá ligado? Ficou legal, mas ficou uma bosta. E tanto que o bagulho não foi mais pra frente. E aí, né, começa a rolar as tretas, não sei o que. Aí, enfim. E é o que rola, tá ligado? E é isso, né? Tipo. E o que você ouvia na época? Sustentando. O que você ouvia bastante? Tipo, mais novo ou mais naquela época que você estava tocando no Guinhés ali, da segunda formação ali. A podreira, né? Eu ouvia Gritando HC, eu ouvia Exploited, eu ouvia na época do... Nossa, eu ouvia NoFX, Melancholy. Eu lembro que você gostava pra cara de Pennywise também. Cara, eu gostava muito de Pennywise, mas eu lembro uma vez que você foi em casa, você falou assim, vou botar um Pennywise, você falou assim, não, tô enjoado. Eu escutei muito. Não, Pennywise eu gostava muito, mas não era a minha banda favorita. Você prefere NoFX? 10 mil vezes. Sério? Nossa, pra caralho, assim. O Fat Mike pra mim é... Até eu acho que eu tocar baixo e ele tem um lance de tocar baixo e cantar ao mesmo tempo, e ele faz isso muito bem. Ele faz notas absurdas cantando e tocando, e ele, pra mim, do punk, assim,
eu acho ele melhor do que o baixista do Rancid, tá ligado? Sim. Eu sei que o baixista do Rancid é muito mais técnico, faz umas paradas, mas você cantar e tocar, fazer as paradas, mano, não é pra qualquer um, mano, real, assim. Tanto que depois disso a gente montou o Green Big Beer, Sim, que era um lembro. power trio, que A era gente tocou eu. junto Tocamos? Não lembro. na praia. Ah, lá em Caraguá. Caraguá, Foi em tá Caraguá, chuva, né? Foi. É. Caraguá! Ah, sempre tá chuva, né? E aí ali já era uma parada, tipo, eu e o Lino dividindo voz e o Pedro na batera, acho que era isso, né? Era isso, era um power Era. trio. Isso. Ficou um power trio ali e era muito difícil, né, mano? Você tocar baixo e cantar assim, era um absurdo, assim. Mas eu consegui levar, assim, de boa, assim. Mas não, ali já... Mas ali Já de não deu moleque, mais ali, tanto bom. quem que era a sua referência pra baixo? Você falava assim, caralho, puta que pariu, quero Os tocar caras igual, tocavam quero... muito. Ah, era o Fat Mike pra caralho. Um maluco na escola uma vez me emprestou um CD do NoFX. Eu não vou saber falar o nome dele, que é bem grande, mas é o vulgo napolitano, tá ligado? Criudão conhece esse, né? Esse, né, pra mim é o melhor. Tem uns bons, tem o Punk Drublic, que é muito foda, que tem os maiores hits. Não, Mas isso o aí napolitano meu Deus do céu, isso aí Todo mundo se fala napolitano no Tex, esse CD, e esse CD referência. mudou minha... Nossa, ali foi No lance foda. Não, foi de escutar o timbre, baixo. de entender o timbre, de ver, assim, como que era a parada, assim, foi absurdo, assim, foi uma puta referência pra mim, assim, tá ligado? O lance do baixo, assim, do NoFX. Mas de moleque, assim, foi muito CJ, assim, né? O CJ Ramone, assim. Eu e o Johnny, meu primo, né? Eu tenho um primo que chama Johnny e tem um guitarrista do Ramones que chama Johnny também, o Johnny Ramone. E eu ficava muito puto, que meu primo tinha o nome do integrante do Ramones. Eu falei, filha da puta, mano. Tem um nome. E Johnny ainda. Johnny Williams. E eu gostava muito do CJ. Pra mim ele era uma puta referência de voz, referência de tocar, assim. Eu lembro uma vez que eu fui na sua casa que você tinha o Loco Live, né? Não, esse CD foi o primeiro, assim, que eu tive, assim, do Ramones, Valeu, Zé. de entender. Valeu, Zé. Sempre fortalecendo na beer aí. Ó, pé de gancho. E o a gente tá falando, Ramones, né? Aham. Então, o Loco Live foi um divisor de águas, né? Porque Sim. o Loco Live, ele era um CD ao vivo. Ele era uma cacetada, assim, tinha acho que One, two, 33... three, four, uma atrás da Acho que outra. é 33 músicas, né? São 33 músicas, se não me engano, no Loco Live. E ali já tinha o CJ, então acho que por isso que eu me identifiquei muito com o CJ também, até porque quando eu vi Ramones mesmo, já era o CJ na banda, né? Sim. Total, não era o Didi, né? Apesar de eu ter ouvido o It's Alive depois, mas o It's Alive é muito antigo, é de 70 e, sei lá, É de 70 bolinha. Eu não sei o ano. 78. Não, eu E não lembro. dizem, existe uma lenda que esse CD não é ao vivo, né? Tão ao vivo assim, o It's Alive. Eu vi o Digão no podcast, ele levantou essa questão, assim, falou, mano, acho que o It's Alive... Apesar que o Loco Live também eu não acho que ele talvez ele não seja um CD ao Sim. vivo. Como o do Blink ao vivo também, eu não acho que ele CD realmente é um CD ao É vivo. porque deve ter algumas partes que foi gravado em estúdio. Pra mim, aquilo foi tudo gravado em estúdio. Só pegaram a voz da galera e jogaram lá. Tipo, não, é real. É porque você sente, mano. Quando é ao vivo real, você sente, mano. E eu não sinto verdade no ao vivo do Blink. E não sinto verdade o Loco Live, o It's Alive eu não ouvi tanto. Mas o Loco Live eu sinto que ele é muito perfeito, mano. Esses CDs são muito perfeitos. E quando é muito perfeito, tem alguma coisa. Ou ele realmente foi gravado. Até porque o do Blink, que é o mais recente, né? Vamos falar do Loco Live, que é mais velho. Acho que o Loco Live é de 94, se não me engano. Isso. Não, 94 não, caralho. É de... deve ser 94, se pá. Não, 94. Acho O Loco Live é 92, dos 90. É 92, 90. 91, 92, por aí.
Que nem o do Blink, ele é mais recente, né? Ele é de 2000, 2002, 2003, sei lá. O ao vivo, ele é com o Travis já, né? Ele acho que é o primeiro Já é disco ao com o vivo. Travis, né? Ele vem depois do Enema, né? Vem o Enema e vem o ao vivo. Mano, como não existe registro desse show. Então, eu procurei, e já era uma época que já tinha DVDs, já tinha câmera, tá ligado? E não existe um registro. Tanto que o Locolive também já tinha câmera, o caralho. E não existe registro desse CDs ao vivo. Da capa. Só tem a fotinha da capa, que deve ser de um show bem, tipo, qualquer um, assim, bem, enfim. E eu não acho também que o do Blink realmente é um CD ao vivo, tipo, mesmo foi ao vivo, porque não tem nenhum tipo de registro, não tem um vídeo, não tem nada, não tem um DVD, porque, mano, naquela época tinha já VHS. O It's Alive tem, tá o It's Alive tem registro. Não sei, tem? Audiovisual, tem. Ah, eu não sei, o Digão. Segundo o Digão falou. Digão, ele acha que não existe que não é ao vivo real, assim, mas não sei também. Mas voltando, né, a pergunta que tu fez aí de referência, foi muito o CJ, assim, depois o Fat Mike, assim, pra mim foram as maiores referências. Aí veio a maior, agora eu lembrei, né, porque às vezes, né, a mente dá uma deteriorada com o tempo. Mas aí veio o Roger, do Less Than Jake. Tá ligado, Less Than Jake, né? Sim. Essa banda foi muito importante na minha vida, assim, tá ligado? Tipo, hoje, se eu toco baixo hoje, o começo mesmo de fazer escala, de entender, de fazer muita coisa que eu faço hoje é por causa dessa banda, tá ligado? O Roger, eu sempre falo que ele foi meu professor indireto, tá ligado? Sim. Por que professor indireto? Porque eu nunca tive aulas com ele. Mas o fato de ouvir e tirar as músicas... E legal que você tinha um ouvido bom pra tirar. Sim, e como eu já tinha o lance do ouvido absoluto, então assim... Ele, pra mim, foi o meu professor, assim, total, tá ligado? Tipo, eu conheci ele, eu tive a oportunidade de trocar ideia, de apertar a mão dele, de tirar uma foto, apesar que a foto ficou uma bosta, por isso que eu nunca postei. Que pena, né? Eu tenho um baixo com a assinatura dele. Qual, aquele Golden vermelho? Não, é um azul aí, velho pra caralho. Aquele preto que você tinha, que você tocou no... Você tocava no cerveja com ele, na época do Green S. Mano. É o ao vivo do Blink é de 2000. É logo depois do... Ao vivo do Blink é de 2000, né? É depois do Enema. O Enema deve ser 99, então, provavelmente. Ou é no mesmo ano. É 99, é isso. E, então, o Roger, ele foi muito importante, assim, né? Quando eu conheci o Less Than Jake e tal. E eu aprendi muito, assim. E o baixo preto que você me perguntou era do Pedro. Ah, era do Pedro. Mano, eu sou um cara que eu sempre fui muito roots, tá ligado? Meu primeiro baixo, se eu te falar, a primeira vez que eu tive um baixo que eu cheguei, comprei, assim, é meu, foi depois de muito tempo. Muito tempo. Tipo, meus pais, eles nunca me incentivaram, assim, no lance da música, tá ligado? Então, você sentiu falta? Acho que, de certa maneira, você sentiu falta disso? De ter um incentivo da família? Ou, tipo, hoje... Pra caralho. Eu entendo também que meus pais sempre foram muito... eles foram criados no meio do mato, tá ligado? Meu pai é do interior de São Paulo, minha mãe é do interior de Minas. Então, assim, aquele sonho médio, né? Tipo, estudar, fazer faculdade, comprar uma casa, casar e morrer, tá ligado? É isso. Então o lance de música era muito novo, né? Na vida deles, assim. Hoje em dia é mais tranquilo, assim. Então eles nunca entendiam, assim. Então eles nunca tiveram incentivo, assim. E eu sempre quis ter um baixo. E, mano, o que eu penei, mano, nessa vida, velho, de fazer show. Quem me salvou muito foi o... Qual que é o nome do baixista do Cactus lá? Edu? O Du, mano. Pra você ter uma noção, eu era tão roots, mano. Tão roots. Que a gente fazia show com o Green Ass. Eu ia sem baixo, mano. Que eu não tinha baixo, mano. E o Du e os caras do Cactus adoravam a banda. Pra caralho, assim. E eles sempre marcavam um show. Cactus é uma banda foda e chamava a gente, tá ligado? E sempre envolvia a gente. E eu não tinha baixo, tá ligado? E eu tocava já... Modéstia à parte, eu já tocava muito bem, assim. Já sabia fazer muita coisa. Mas eu não tinha um baixo, tá ligado? Então...
Eu já chegava no show sem baixo. Tipo, imagine um músico chegar no show sem baixo. E eu chegava sem baixo. Chegava você presta seu baixo pra poder tocar. Mano, olha a parada, mano. Olha como que o bagulho é muito louco, assim, tá ligado? Até triste falar isso, tá ligado? E eu não tinha tipo, uma condição também, tá ligado? Eu não sei lá qual que era a brisa também. Sei lá. Acho que tudo, né? Tipo, a gente também era muito novo, né? Não trampava e tal. Tá limpando a sala aí, queridão? Vai aspirar. Enfim. Que você corta depois. Vamos voltar pro momento emocionante. Momento emocionante. Tá até chorando aqui. E aí, tipo, então, não sei se era, eu também, era falta de grana e, tipo, os instrumentos eram muito caros, tá ligado? E eu fazia muitos shows sem baixo, tá ligado? Tipo, o Pedro tinha um baixo, aquele preto que você comentou, e era um baixo que eu usava, mas, tipo, não é seu, tá ligado? E eu queria deixar do meu jeito, queria mexer no baixo, e eu lembro que eu mexi um pouquinho, ele achou ruim, aí eu falei, puta, existe um limite aqui, tá ligado? Só depois de muito tempo fui ter um baixo meu, assim, tá ligado? Mas rolou, a gente fez vários shows e tal, mas faltou um pouco, tá ligado? Esse lance do incentivo, assim, maternal, assim, da família, tá ligado? Mas faz parte, né? Acho que, sei lá, acho que... Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, mano, até deu força pra você ser o que você é hoje, né? Referente musicalmente aos trampos que você faz. Sempre foi muito faça você mesmo, assim, né? Na minha vida sempre foi isso, assim, tá ligado? E um baixo foda, só fui ter em 2016, tá ligado? Tipo, sei lá, mas é isso, tá ligado? Rolou e tenho ele até hoje, mexi nele, é um puta baixo, assim, faz um puta som. Mas foi bem difícil, assim. E depois, eu sei que depois do Green Ass, teve o Green Big Beer, né? Isso. Que era uma parada que era mais ska, né? Que era... Ali a gente já tava eu tava falando do Roger, né? Isso. E então, aí a gente ouvia muito Les Jake, tipo, pra caralho. Eu aprendi muito com ele, assim. E aí a gente falou, a gente precisa montar uma banda de ska, tá ligado? E a gente montou uma banda de ska, né? Ficou eu, Lino, o Pedro. A gente gravou umas demos e tal. Batera, né? Gravou umas demos e... Eu lembro. Sabe uma coisa? Sempre que o pessoal que vem aqui a gente conversa, né? A gente fala do Trama Virtual. Como o Trama Virtual era legal, cara. Porque, tipo, tinha as bandas que gravavam umas paradas assim, tipo, que nem o Green Ass. O Green Ass, mano, a gente via vocês lá no Cerveja, na Tube House e tal. E, porra, e podia escutar vocês no Trama Virtual. Tipo, chegava lá, tinha as musiquinhas de vocês lá. O Broken também, quando vocês começaram a fazer o Broken, também tinha umas 2 ou 3 músicas de vocês lá que vocês gravaram. Eu lembro uma vez que a gente tava na porta do Cerveja, lá sentado assim, aí passando vocês com baixo das costas. A gente tava gravando aqui, não sei o que lá, um projeto novo aí do pós-Green Ass e tal. Devia ser o Broken. Era o Broken mesmo, lembro. E eu sei que até me perdi onde tava falando da banda, das bandas. Isso. Então, aí depois veio esse lance tinha o Broken e tal, aí depois vocês começaram com o Green Big Beer, né? Que eu lembro que a gente tocou lá em Caraguá, que eu achava muito foda, cara. Sim. Aí fui tocar com a banda que tinha a Chacu, que eu lembro daquele dia. Aquele dia a gente tocou na churrascaria, né? Aquele dia? Era uma churrascaria? Era uma churrascaria, caralho. Nossa, eu lembro que tinha umas mesas de bilhar lá. Era uma churrascaria que tinha um palco. Era uma coisa bem... Pode crer, era uma churrascaria, não lembro se era. Sim, que a gente ficou na casa do Marvin, saudoso Marvin. Nossa, Marvin. O Marvin é engraçado. Esses dias tava... Esses dias não, faz um tempo já, né? Tava vendo um vídeo daquele do Ale Oliveira, aquele comentarista de futebol. Falando isso, ele até sumiu, né? Faz tempo que eu não vejo ele. Eu tava vendo ele, tinha ido lá no estádio do Paris Saint-Germain lá. Tal, não sei o que. Aí eu olho assim que eu vi. Eu olho o Marvin, assim, gravando, assim, filmando, assim. Eu falei, nossa, onde o Marvin tá, cara? O Marvin é envolvido, né? Ele tem uma produtora, eu acho, sei lá, alguma coisa assim. Mas esse show foi muito legal também, eu lembro. Foi o primeiro show que a gente viajou, assim, pra tocar no litoral, assim, que eu lembro.
Acho que foi esse, né? Tinha uma cena muito forte lá de música. Eu não sei como que tá hoje, em Caraguá. Tinha uma cena muito forte de música lá, né? Pra caralho, assim. Eu achava muito legal, assim. Deixa eu te perguntar, você lembra dos festivais que tinha, cara? Qual? Tipo, festivais de música independente? Lembro, tinha um street rock, eu achava foda pra caralho, mas sempre morria alguém, né? os punk davam umas facadas lá na galera, tinha umas brisas, tinha umas tretas, né? Hoje em dia é muito mais suave, né? Eu não vejo mais a notícia de, o punk, skinhead, né? Que tinha muita treta na época. Hoje em dia eu não vejo mais, não sei, se tem, a mídia não divulga. Mas eu acho que antigamente, naquela época, era pesado, né, mano? Tipo, eu lembro que no Hangar, você deve lembrar disso, tipo, quando tinha show de banda emo, tipo show lá, show do Dance of Days, assim. Os caras ficavam na porta, assim, esperando pra sair, assim, pra tipo, sei lá, não sei qual que era a brisa, tá ligado? Tipo, acho que tinha que ser todo mundo unido, tá ligado? Acho que essa brisa era meio maluca, mas era da época também, né? Também Tanto que hoje em dia tanto que hoje em dia eu acho que eles acho que entenderam isso e não rola mais isso, tá ligado? Eu acho que hoje talvez eles sejam até muito unidos, assim, até pelo lance da música, da questão do pensamento, né? De tudo. De cada um liberdade, cada um tem liberdade de fazer hoje em dia tá muito, né? Mas naquela época tinha muito esse lance, assim, mas né? era, cara. Eu já corri de punk, nem sendo emo, assim, sempre, né? Fui numa outra cena. Mas a gente ficava com medo, né? Moleque, né? 17 anos, 16 anos, 18. Tipo, mano, ficava com o cu na mão, né? Vai sair umas treta aqui maluca, né? Não, porque eu lembro que naquela época o nosso rolê era o que? Era sexta-feira à tarde... Sexta-feira à tarde era galeria? Sim. Não, era sexta ou sábado? Não, era sexta era na galeria, sábado na galeria. Ia pra galeria, depois ia pra Augusta, dependendo. Não, eu não sei, mas pra mim que eu lembro o rolê era Augusta, sábado à tarde, e da Augusta ia pro Hangar. Augusta pro Hangar. Augusta e Hangar. Na primeira era Hangar. Galeria e Hangar. Hangar. Aí depois que a gente foi mais velho, ficamos chapar mais, a gente começou a ir pra Augusta. E começou a chapar. Isso mesmo. Começou a chapar mais, conhecer os negocinhos. Aí já precisa de um pouquinho mais de tempo, né? Pra passar essas brisas. Vamos pra Augusta. Augusta era boa aquela época, né? Você lembra daquele acidente que a gente teve, cara, da Paz de Barros? Nossa, eu queria matar. Quem que foi? O Marvin, né? Queria matar o Marvin esse dia. A gente lá quietinho, né? No bar. Vamos levar minha amiga em casa. Ia tocar Fist e Raimundos, né? Você tava no Fist nesse show? Tava? Que foi o Conrado que tinha organizado, não foi? Foi esse show, foi Raimundos, Schlepper High, Fist, Gritando HC. Nossa, olha o showzão que a gente perdeu. Era isso. A gente tava na porta, queridão. A gente tava na porta. No barzinho lá, o bar da Luz Roxa lá, lembra? Que vendia as cachaçinhas gostosas lá, de sabor. Tinha as mesinhas de bilhar, a gente lá, mano. Um pouquinho mais pra baixo. Quietinho. Só esperando. Do lado, parede, assim, quase. Só quietinho. Aquele pré-show, sei lá, 1h da pra poder entrar. Esse pai já devia até estar com o ingresso no bolso, sei lá, não sei. E aí vem o Marvin, né? Chega lá, vamos pegar um doce. Vamos não, tamo aqui, mano. Vamos pegar onde? Lá na Vila Prudente. Vila Prudente, tem um canal lá no Brother e tal. Falei, não, mano, vamos não. Não, vamos lá rapidinho, dá tempo. Ele também queria levar uma amiga dele que morava na Moca, né? Que a amiga dele queria ir embora. E ela falou, minha amiga quer ir embora, então a gente passa lá, pega um negocinho e volta. Mina, não lembro. Não tinha, caralho, porque você foi no banco da frente. Não, sim, não, eu tava no banco de trás com vocês. Aí a gente passou, deixou. Eu não lembro. A gente, o foda é que nem você falou, a gente tava quietinho lá, tava uma galera, tava o César, o Alan, tava galera, tipo, todo mundo já, mano, só esperando, só dando uma calibrada ali pra entrar no show. Aquela época assim que tipo, tinha várias galeras de vários pontos, né? Daí, tipo, todo mundo se conhecia e tal, e todo mundo se juntava às vezes, tipo, às vezes era toda sexta a gente se via no Cerveja Azul, ou era na Augusta, ou era no Hangar, que, tipo, a galera que se conhecia assim se trombava de fim de semana. E aí, mano, tava uma galera, assim, tipo, todo mundo queria ver Fist, Raimundos, Fist e Raimundos tocando junto, imagina, pra gente Raimundos tocando na alta, você vai tomar no cu, né? Os caras abriram, tocava no Monsters of Rock pra um estágio pra 200 mil pessoas tocando na alta. Mas é isso, e eu admiro muito o Digão pelo corre que ele fez, assim, que o Raimundos, mano, chegou no nível, tipo, que tava no chão, mano. Tipo, tanto que eles tocaram no Hangar, lembra desse show? Mano, devia ter o quê? 50, nem 50 pessoas, não tinha nem 50 pessoas ali dentro, irmão.
Tinha uma galerinha ali, mas Não, mas não encheu, era, não era tipo tava um lance, cheio. não era tipo Tava, um lance devia- desse. Não era tipo um lance que tinha quando rolava Dance of Days. Não, nem fudendo. Devia ter umas Dead Fish, 50 pessoas aquele dentro do line-up hangar, lá mano. quando rolava. Lembra? Quando tipo, era Dance, Sim. Dead Fish, tinha mais umas 3, 4 bandas assim. Pá. Não, o bagulho era sold out. Mas o Raimundos, quando tocou no Angara, devia ter umas 60 pessoas, mano. E era muito engraçado, porque o Digão, assim, botou aquela estante de guitarras, assim. Pá. Eu lembro disso. Aí a galera, ele, assim, é que eu acho que ele não entendia como que era o formato do hangar, né? Porque o hangar é um palco que foi feito pra dar mosh. Sim. Tipo, ele já é estruturado pra galera subir da mosh. Tanto que hoje em dia não, porque eu toquei lá no mês retrasado, sei lá quando que foi, já não tem mais, mas nessa época tinha uma grade lembra disso, Crudão? Tinha umas grades nos amps de retorno, né? Sim. Justamente pra proteger, porque era mano, um moche atrás do outro, tipo, não tinha como. E eu acho que ele não entendia isso, quando a galera subia, ele ficava em choque por causa do pedal dele lá, que devia ser de ouro, não sei, que ele ficava em choque, e ele ficava puto, tipo, reclamava, a galera tava subindo, mas ele não entendeu que o hangar era isso, tá ligado? É um palco, é uma casa que é feita pra dar moche, tanto que meus primeiros moches foram todos feitos lá. Então, voltando ao show. Aí a gente quietinho lá, e o Marvin, mano, vamos lá Então, pegar um doce e tal. Tinha que levar minha amiga, eu não. lembro que ele tinha que levar a amiga dele. Aí tava eu, você, a Gé atrás no banco de trás. E aí a gente deixou a amiga dele no condomínio onde ela morava. Aí eu fui pro banco da frente. Sim. Aí a gente tava atravessando a Paz de Barros. Cara, eu lembro. Nossa, tipo, sabe quando você lembra do negócio? Parece que foi ontem. A gente atravessando até assim. hoje disso também. Aí atravessando assim a Paz de Barros assim. Aí eu olhei pro lado assim, você gritou, Marvin, olha o carro! Aí eu olhei assim, o carro batendo assim da frente. No meio. Pegou a minha sorte aqui, eu tava sentado no meio do banco de trás, a Gé tava na porta do outro lado. Sim. E era uma mulher, né? Ela era uma mulher. Era uma lembra? mulher. Tava bebaça, né? A sorte que ela bateu e eu não tava na porta, né? Eu que tava na não, porta mas do ela banco da frente, bateu. Só que ela bateu na porta do banco de trás, né? A sorte que eu não tava encostado na porta. Se eu tivesse ali, eu provavelmente tinha quebrado umas 3 costelas ali, mano. A sorte que eu tava no meio e tipo, quebrou tudo a parte da lateral da porta do carro e voou tudo na minha costela, assim, na lateral, assim. E tipo, mano, fiquei uns quase um mês com dor. Não quebrei nada, não faturei nada, mas ali foi meio que um livramento ali que podia ter me fudido ali, né? Porque na hora costela que quando bateu, quebra, pode perfurar pulmão, sei lá. Você tá lá de bobeira, lá aqueles meus Raimundos Fish, volta agora. Não, aí fudeu, né? Aí lembra que eu fudido assim, costela sangrando. Aí os caras, não, tá tudo bem, tá? Não sei o quê, vamos lá, vamos voltar pro show. Aí entra no carro, aí o carro não sai do lugar, né? Não, aí mano, não sai, a gente fala, eu achei... nossa, mano. Aí teve que ligar pro pai do Marvin, o pai do Marvin buscar nós. Aí chamou a porra do guincho. Aí não, você lembra acabou o rolê de todo Você lembra mundo. que a mulher tava bêbada? Que ela falava várias bebaça, aí o marido dela veio buscar ela. Não, e ela pegou assim, não, que eu tenho... Aí o Marvin muito sereno, né? O Marvin tão, mano, tranquilo. A mulher berrando, brigando com todo mundo. Ela falou assim, o Marvin, não, qual que é a sua seguradora e tal? Dela, não, é Porto Seguro. Aí ficou lá, não sei o quê, aí pegou o celular assim, lá de cabeça pra baixo, assim. Alô, alô. Aí o Marvin, ô senhora, seu celular tá de cabeça pra baixo. Ela, peraí. Alô. Verdade. Aí Tava ela muito pegou. bebaça. Aí a mulher falou assim, você pode passar o número da pólice, né? Aí ela começou a passar o número da pólice. Não, tô conseguindo encontrar o seu contrato aqui, não. Como não? Mano, e xingou a mulher, tadinha da mulher, que era 1h, imagina, você 1h trabalhando lá no call center lá, e xingou a mulher todinha. Aí quando foi ver, não, como assim, não tá achando eu pago R$200 todo mês aí de seguro e não tenho tá achando meu seguro? Aí brigou com a mulher, aí ligou pro marido dela. Aí passa meia hora assim, aí chega o marido dela, tal, não sei o que. Ah, não, já liguei pra seguradora, tal. Aí chega a Bradesco Seguro. Aí o marido dela chegou também. O japonesinho que chegou na Kombi, lembra? Nossa. Tudo errado. Aí ele falou assim, isso aí é as amigas, isso aí é... Como foi que ele falou? Isso aí é as amigas dela, isso aí é a companhia errada que ela tem. Acho que eles tinham tretado, não foi uma brisa assim? Aí ela saiu pra enxergar. Lembra que ela falou pra você assim, nunca case.
Não lembro, mas aí você tá... Eu lembro dos detalhes, Nossa, né? aí foi Eu em lembro dos 2000 e... Jéssica ainda? Quanto tempo tem isso? Meu Deus do céu. Foi em 2000. Ô, Você queridão, que é o nesse dia que você cara tocou, das foi em 2008 ou datas, foi 2009? Foi 2008, não foi? Cara, não, 2009 não foi, porque 2009 foi quando eu comecei a trampar. Eu já tinha saído do Fist. Então foi 2008, então. Acho que 2007, hein, mano. Não, foi 2008. 2008? Foi 2008. Eu vou tentar resgatar aqui, eu falo pra vocês. Peraí. Fist Raimundos foi em 2008. Foi Ah, até o Conrado que organizou esse evento. Eu lembro disso. Eu trabalhava na 25. Copala. Não, eu trabalhava não era com o Thiago. Era com um negócio lá de bijuteria e tal. Eu lembro que eu fui trampar no sábado ainda. Esse rolê foi numa sexta. A gente foi trabalhar no sábado. Mas foi engraçado esse dia aí. Pode crer. Foi. Foi engraçado. E depois, mano, aí eu sei que depois desse lance que você tocou com o Big Beer, rolou o lance daquela banda que você e o Lino, né? Vocês fizeram também, você, o Lino e o Terrorismo Pervertido. Terrorismo Pervertido. Ah, é o nome da banda, né? Era mais legal, né? Terrorismo Pervertido. É, foi uma banda que a gente... Ali foi muita influência de Raimundos, né? Ali era absurdo, ali... Vocês sugaram, Não, vocês ali- sugaram tudo que vocês tinham do Raimundo, vocês sugaram ali. Ali foi... Na verdade, ali foi... Eu não lembro como que a gente começou, mas aí teve o Fudêncio, Sim. né? Aí o Fudêncio era baterista, aí veio o Piá, que era na voz. E eu tocava E guitarra. você foi pra guitarra. Aí nessa banda eu tocava guitarra. Porque eu comecei a compor muita coisa, né? Foi uma época até que eu colava na sua casa. Sim. A gente ficava, tipo... A gente ficava tirando várias músicas do Raimundo. Lembra que eu tirei Sim. até o Lapadas na sua casa? Então, Não foi? No seu quarto, lembra? Quando você falou do ouvido, né? Eu lembro que você tirou umas do Coelhimão também, que tinha um disco lá, que tinha um CD do Coelhimão, que você tirou. Eu lembro que Você a pegava e gente ficava assim, ó. pegou... Eu lembro que o Lapadas a gente tirou ele ali de ponta a ponta, que eu lembro. E várias pontas. Vai que você tá fazendo aí. Só perfume que voava. Janela aberta, nossa senhora. Era Hoje em muito- dia não precisa mais disso, né? Nada, todo mundo sabe. Hoje em dia é só a toalhinha debaixo da porta. Nem isso, mas. Então, mas... Então, aí a gente tava na pira muito de tocar em ré, assim, né? Tipo... É. E eu tava tocando guitarra, né? Então, eu comecei Eu sempre gostei, né? Esse lance de compor, né? Tanto que a gente tava aqui, você tava montando os bagulhos, já peguei o violão, já, tipo, fiz uma música, tá ligado? Tipo, eu tenho muito esse lance de fazer arranjo, assim. Sempre tô fazendo, assim. E nessa época a gente tava tocando muito em ré, assim. E foi onde eu comecei a compor bastante coisa, assim, né? Comecei a fazer vários arranjos. E eu não lembro como que foi exatamente foi montada essa banda, mas lembro que o Pia era do rap, né? E ele mandava muito bem. Eu lembro que você pegou e deu lapadas na mão dele e falou assim: escuta isso aqui. Não lembro, fiz isso, não lembro. Você escuta isso aqui. Que aí ele voltou, ele escutou todas as letras assim, ele começou a compor, ele compôs várias Não, músicas o Pia, assim. ele é tipo... Ele é um cara, mano, que ele é muito rápido, ele tem um puta talento, mano. Eu acho que o único onde... Não sei se ele vai ver isso um dia, mano. Tá ligado? Esse podcast. Mas eu acho que o Pia, ele é um cara que ele tinha que investir muito no rap. Ele tem umas ideias muito boas. Ele fala que ele não é tão bom quanto os rappers que existem hoje em dia, tá ligado? Mas eu acho que ele é um puta cara que rima demais, assim. E eu acho que sempre achei que ele devia investir no rap, em vez de fazer o rock. Que ele gosta muito de grind, né? Tipo, ele gosta disso, tá ligado? Só que eu acho que ele se daria muito bem se ele tivesse continuado na carreira do rap, assim. Que ele manda absurdamente, eu gostava muito das rimas dele, assim. E a gente juntou isso, né? Eu já tinha minhas brisas lá, as paradas, os arranjos que eu fiz, e ele botou a voz em cima, os moleques acompanhavam. Ficou bom, você tinha a demozinha assim, eu lembro. A gente gravou, né? Uma demo. Eu tinha a umas demo de 8 vocês. Eu não lembro. Era Umas umas 3, 5 ou 6. 4, não lembro. Acho que era 4 músicas, que tinha até daquela do basquete lá. Eu nem lembro, eu não lembro de nada, irmão. Você não lembra, velho?
Eu mas pior que eu tinha lembro. o basquete Não sei o que, do da... basquetebol, que hoje faz... Ah, teve Da- aquela da praia, lembra da praia? Que era não sei o que eu tava em casa tranquilo, não sabia o que fazer, a Gabe ligou me chamando pro Sim, rolê, um sim. bagulho assim. Era um ska essa música, né? Essa música era legal. E aí os moleques compraram ideia, né? Eu mostrei lá os arranjos lá e a gente gravou. Aí o Lino entrou depois só, né? Que aí a gente já tava com a banda formada, já tava fazendo uns ensaios. E o Lino colava com a gente. Aí, como eu já tocava com ele em vários outros projetos, já foi meio automático, tipo, chamar ele pra fazer parte, tá ligado? E aí a gente gravou umas demos, fez uns shows e tal, mas... Sei lá, acho que é foda ter banda, mano. É muita cabeça pra pensar, tá ligado? Se todo mundo não estiver na mesma sintonia... Eu admiro muito essas bandas hoje em dia que seguem juntas, assim. Mas é muito difícil, mano. É que banda você tem que... É um casamento. Você tem que tá todo É mundo muito pensando, difícil. alinhado na mesma parada e, sabe, trabalhar para aquilo, porque é complicado. É muito difícil, mano. Hoje em dia, você ter banda, você tem que... Porra, ainda mais quando você fica mais velho, tem muita responsa, né? Tipo, às vezes você paga aluguel, você tem filho... Ou você não tem tempo. às Porque vezes, o legal de você foda, ter banda mano. é quando você é adolescente, né? Que você tem um tempo para aquilo, você sabe, você tem Não, você uma se dedica disposição, você tem 100% gás. aquilo. Sim. Você tem gás. Você tem mais Hoje- energia, né? Exatamente. Você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, assim. E se, tipo, você tá num trampo... Tipo assim, mano, você mora com os pais, tá ligado? Então, se você tá trampando, você tá ganhando dinheiro foda, da hora, você tá ganhando... Sei lá, você trabalha, você tem um salário. Mas aí, tipo, você tá tocando. Aí tem um show lá no Nordeste. Mano, você larga tudo, foda-se, você quer viver de música. É. Porque você tem um suporte da sua família, Exatamente. tá ligado? E a gente, como não tem... Hoje em dia, né, depois você passa lá dos... Aí vai da vida de cada um, né? Depois dos 20, 30, sei lá. Mas, tipo, hoje em dia, pelo menos pra mim, é muito mais... Tem que pensar muito bem, assim, tá ligado? Antes de tomar qualquer atitude, de largar tudo e viver do bagulho, tem que valer muito a pena. Você tem que pensar duas vezes Porque antes, o nosso né? custo de vida aumenta, é muito caro hoje em dia, tá ligado? Então, foi até que quando tava aqui o Nando e o Alf, a gente tava conversando, né? Que quando a gente era mais novo, a gente ia falar com os caras mais velhos, tipo, a chamar os caras pra tocar, os caras que tinha banda assim, pra tocar e tal. E os caras falavam assim, mas não sei o que, vai ter isso, vai ter aquilo, assim, e a gente ficava aquela porra, mano, os caras é uma estrelinha, tá ligado? Não sei o quê. Mas hoje em dia, depois que a gente fica velho, a gente percebe que não é que os caras é estrelinha. Os caras já tava lá, tipo, já tava. Já não tem, já se fudeu né? muito, já Entendeu? sabe. Os caras entram no projeto, eu sou assim também. Eles já olham e falam, mano, tá, eu já passei, já sei. Mas a gente já isso aí. Não dá. Aí você já consegue filtrar mais o que vale a pena pra você, o que não vale. Porque assim, a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida, mano, não é dinheiro, não é namorada, não é família, não é porra nenhuma. Isso aí, Crudão. É o tempo, mano. O tempo é depois que você vai ficando mais velho, você vai entendendo muito mais isso, tá ligado? Sim. Quando você é adolescente, você não pensa muito nisso. É o tempo, mano. Então hoje, você tem que saber o que você decide na sua vida, o que você tem que se dedicar, tá ligado? Porque o tempo é a coisa mais valiosa, tá ligado? Tipo, Sim. então, não dá. Então você entra nos projetos, os caras chamam, vamos fazer um som, tal, mano, mas e aí? Qual que vai ser? É assim, é assado? E às vezes a gente se passa por estrelinha, mas não é estrelinha, porque, mano, talvez não dê pra mim. Às vezes o seu sonho não é meu sonho, tá ligado? Então, Exatamente. É que, mano, eu acho que é uma questão de você querer, tipo, é isso que você falou, né? O lance do tempo. De querer otimizar o seu tempo, tá ligado? sim, É você pensar e usufruir do seu tempo da melhor forma possível, tá ligado? sim. Você falou, quando a gente é moleque, a gente tem tempo pra caralho. Tipo, Sim, assim, só beleza, estuda, pô. né? Só faz faculdade e vai pra Aí, casa. quando a gente começa a assumir responsa e tal, por isso que eu vejo que, tipo assim, parece que os dias passam mais rápido, né? Acho que Quando vai depois, passando o tempo, parece que passa mais rápido. é que depois dos 20 parece que o relógio ele acelera, né? Eu acho que Você nem. fica nessa brisa aí de querer poder aproveitar o tempo da melhor forma possível, tá ligado? Sim, eu acho que não é nem porque o tempo passa mais rápido. Também isso acontece, né? Muito louco isso, né? Parece que cada ano que passa, parece que vai mais rápido. Mas é porque é lance de prioridade, mano. Tá ligado? É tipo. E quando você tem essa vivência, já tocou em várias bandas, já passou por muita coisa. E às vezes, tipo, Aí realmente você tem é que filtrar. convidado pra um projeto, você fala, puta, mas. Tá ligado? Você já consegue filtrar mais, você já sabe o que vai acontecer. Então é foda, tá ligado? O Marcelo Nova, ele fala que quando ele,
tem o projeto dele, Marcelo Nova e tal. Ele fala assim que ele só chama cara novo pra tocar. Tipo, cara de 20, 21, 2, 20, 21, 2, 20, no máximo 25. Que ele fala assim que ele não gosta de tocar com velho. Ele falou, velho é chato. Eu gosto de tocar com os moleques novos, que os moleques têm gás, os moleques. Tudo que você chama os caras pra fazer, os caras fazem, sabe? Sim, sim. Que moleque novo, ele não tem paciência pra tocar com um cara velho. Não, os caras velhos tem sempre. Porque ele entende, ele sabe o que é. Então, tipo, como ele é um cara velho, ele fala, pô, chama os moleques novos pra ter um suporte, né? Os caras tocam, você chama os caras pra fazer tudo, os caras vai e faz, né? Isso que é o interessante. E realmente, cara, que eu falei, tive uma experiência com acho que a última banda que eu toquei, é que, porra, você fala, caralho, mano, puta, vou ter que sair daqui pra ir lá pra Santana, tá ligado? Tipo, puta, eu vou com a guitarra, tá ligado? Nas costas, pegar a baldeação, puta, aí chegar lá, o ensaio não é legal, sabe? Tipo, fica aquela brincadeira, aquela coisa, tal, não sei o quê, e você fala, pô, sabe? Você fala, pô, sabadão, podia estar em casa deitadão lá vendo TV, tá ligado? Você fala, puta, segunda-feira tem que trampar. Sabe, aí começa, tipo, aquela coisa, aquela parada que você falou, mano, vai de prioridades, né? Sim, hoje em dia a gente tem outras tipo, prioridades, mano. A gente paga aluguel, faz corre, trabalha, segunda a sexta, se fode, toca, tem tempo pra tocar, sair, fazer rolê. Então, já tive uns 2 convites de banda aí, vamos fazer uma banda? Eu falei, não me meto mais com banda. Você falou pra mim. Não me meto mais com banda. E você só se meteria se fosse um bagulho muito mais. Exatamente. Você ia analisar. Se viesse uma van, me buscar em casa. Você ia analisar e ver, mano. Como já tinha uma música do terrorismo, né? Falar, o que será que é bom pra mim? O que será que é bom? Tinha uma música, acho que a primeira que a gente fez era assim. E ver se isso é bom pra você mesmo, se vale a pena você gastar seu tempo, deixar de fazer suas coisas pra poder se dedicar a isso, tá ligado? Tipo, isso faz parte, né? A gente tem que saber lidar com isso. Mas eu acho que a música nunca para, né? Eu acho que a gente quer. A gente sempre quer estar no meio, assim, né? Eu. De alguma forma, né? De algum lado. Eu sei lá. É que eu sou meio vagabundo, tá ligado? Eu tenho vontade de fazer muita coisa e não faço nada, tá ligado? Mas esse final de ano, pro começo do ano que vem, eu quero colocar várias paradas, assim, que eu já tenho em mente e dar um start, tá ligado? Eu tenho um projeto que eu quero fazer de dance hall e de raga, tá ligado? Que eu vivo muito no centro, né? E eu gosto muito daquela, tipo, lá no centro, ali perto do vale, rola muito aquelas caixonas, aquelas paredes de som, onde a galera, mano, que fica fritando, vendo aqueles dance hall, vem aqueles sound system, mano, a milhão. Eu falo, nossa, velho. E eu tenho maior vontade e eu crio umas paradas, assim, mas eu deixo guardadinho, no mesma pegada, tá ligado? Tipo, instrumental, e é muito instrumental. Não precisa cantar, você só faz um refrão ali, uma melodia e é isso, tá ligado? E eu sempre quis fazer isso, sempre, eu nunca fiz, tá ligado? E eu tenho uma vontade de fazer um projeto assim pra lançar, jogar no YouTube mesmo, Spotify, tá ligado? Nada sem muita pretensão, mas eu gosto muito, tá ligado? Pra caralho, assim, e eu vou colocar isso agora pra construir isso. Prioridades em 2024. Não, pra caralho. Pra caralho. Você já ouviu o Shampoo, mano? Sim. Pô, eu gosto pra caralho. E é né? muito essa pegada aí. Né? Eu gosto muito, mano, hoje mesmo eu saí do trampo, né? Eu trabalho num prédio ali perto do Vale. E eu saí assim, ouvindo rolando mó sound system, assim. E na minha cabeça eu sou muito assim, né? Eu escuto um bagulho e já minha mente já faz uma referência, já começo a criar um bagulho na minha mente, assim, já faço uma linha de baixo na mente, já imagino uma batera e igual o som lá da qual o som lá que eu gravei lá na sua casa lá que a gente fez a pré, caralho? Qual do Hora do Surf, né? Sim. Mas é isso. Eu lá e já veio o lance do baixo, já veio a batera, eu já comecei daí já mostrei pro Dan, e o Dan já, mano, tem uma letra aqui, pá, já botou em cima, eu já criei a batera na minha cabeça, já passei, na época a gente tinha um baterista, né, o Felipe Amarelo, ele é amarelo que é muito branco, ele fica meio amarelo, meio maluco, assim. E aí eu já passei pra ele, a gente, criou ali, a gente já tocava em show e tal, mas aí a banda deu uma parada e tal. Mas eu tenho muitos bagulho, tá ligado? De ouvir um bagulho e já. Que nem o som que eu tava fazendo aqui antes da gente começar a gravar. É um bagulho que eu tinha ouvido ali, mas não é que eu copio, não tem nada a ver. É uma referência. É um bagulho que eu escuto que já me abre uma mente pra uma parada, tá ligado? Sim. E eu gosto muito de fazer isso. Tipo, a minha vida é compor, mano, é fazer arranjo, tá ligado? Tipo, se falar, mano,
Tanto que no projeto que eu, né, toco um baixo lá, faço um baixo lá pra Safira. E eu fiz muitas músicas, né? Fiz muitos arranjos ali. E, mano, é isso, tá ligado? Eu adoro fazer isso e eu tanto crio que muito. aquela música tá do... Lembra aquela música do Alan que eu mostrei pra você? Você falou assim, não, essa música é muito legal que eu quero fazer o baixo dela. Nossa, não lembro. Você não lembra dela? Você foi em casa, a gente gravou lá o baixo lá, tal. Gravou um você baixo, né? Não lembro, mano. É que você grava Mas várias provavelmente, paradas, assim, eu você grava gravo umas paradas- muita coisa. Você falou assim, pô, essa música me tocou, tal, não sei o que eu quero gravar É, esse baixo. Aí olha. você foi em casa e gravou um baixo. O baixo ficou sensacional. Ficou, eu não cara. lembro. Nossa, o eu não baixo lembro, ficou real. lindo, assim. Eu não lembro qual Tipo, uma música coisa é. maravilhosa. Mas depois, quando eu for lá, você me mostra. que eu Claro. não lembro. É, Você tem ainda? Ou já Eita, foi? mostra aqui. Mas eu gosto muito desse lance de compor, mano. E se eu pego um cara ou alguém, uma mina, sei lá, alguém que escreve, que sabe colocar uma melodia aí, é liga, Aí é lancha, liga, né? é liga. Tá ligado? Eu já componho algumas coisas, eu já escrevi. Quando a gente tava fazendo um projeto aqui, Criudão também, lá no Solabanza. E ali foi onde eu comecei a, tipo, querer escrever algumas coisas, Pô, assim. aquela música, eu até queria conversar com vocês sobre isso, tipo, até trocar ideia depois em off. Aquela música que a gente tentou fazer em casa, que a gente não conseguiu e tal. Que depois você foi gravar com um camarada seu, só que não, acabou não rolando de... Porque eu sou meio vagabundo, né? Eu começo a fazer os bagulho e não termino, né? Mas eu sei que música você tá falando, que ela não tem nem nome, eu Foi acho. até o Alan terminou de fazer uma parte da letra pra Sim, você. eu ainda vou gravar ela e ele vai estar o nome dele, tá ligado? E eu vou registrar o nome Eu até dele. queria tentar falar com você, daí a gente tentar fazer ela de novo, né? Sim, eu preciso fazer ela, galera. E agora Tipo, que a tem uma gente tá galera mais- que me cobra, assim, ela pra caralho, assim. Porque ela é putz, ela é uma música muito legal. Até o cara, refrão é foda, muito absurdo. Eu não lembro muito. A vida fortalece quem se dispõe, pede, corre atrás, não tem medo, chega e não se esquece. Amigos tenho por todos os lugares que vou, satisfação total. Então põe a querido colo, se você quer, eu quero muito mais. Encarar de frente, sim, você é capaz. Viver esse é meu vício, eu ponho fé no caminho. Não lembro. Viver esse é meu vício, eu ponho fé no caminho. Essas portas fecham, abro a janela e retomo do início. Meus olhos podem me guiar, mas energia do universo que vai me levar até você. Essa aí. Eu comecei a gravar, mas não terminei. Mas eu quero. Então vamos gravar em terminar. casa, caralho. Agora que a gente tá treinado, Não. sabe Eu fazer tô falando as muito paradas. perto do microfone? Como que tá aí o áudio, queridão? Tá suave? Que às vezes eu fico meio, dou uns beijinhos aqui na espuma aqui. Né? Tá suave. E hoje, mano, o que você tá fazendo hoje? Eu sei que você tá fazendo, mas... musicalmente é fazendo uns freela, né? Eu gravo uns amigos, gravo uma galera, assim, às vezes precisa de um baixo. E eu tô tocando faço um freela com a Safira, né? Uhum. Tá rolando aí, faço um baixo pra ela. E é isso, trampo, né? Não dá pra viver hoje em dia, né? A gente vive num país que é muito difícil você viver só de música hoje em dia, né? E eu não gosto de... Talvez eu possa me comprometer que eu vou falar, galera. Pode falar, filho. Mas eu entendo quem toca cover, assim, quem vive de tocar cover, assim, mas eu sinto que o cover tem um teto, tá ligado? Uhum. Tipo, chega uma hora que tem um limite, tá ligado? E você não consegue furar isso. E eu acho que quando você trabalha com música autoral, ou você se dá muito bem, ou você se fode, tá ligado? Sim. Eu prefiro arriscar. Entendeu? Eu prefiro colocar a minha verdade, botar o meu trampo, a minha essência e mostrar pro mundo, tá ligado? Mas gosto de cover, principalmente quando já fiz um trampo com... Já toquei no cover de Charlie Brown também, que é uma banda da minha vida também. Eu lembro do dia, eu tava com você quando te ligaram. Quando recebeu o fui tocar, convite. pode crer. E foi bem legal, assim. E muito louco, né? Vamos voltar ao lance de música, assim. Eu sempre toquei com palheta, né? Porque a minha escola foi de palheta, né? CJ Ramone era palheteiro. Fat Mike, palheteiro. O Roger, palheteiro. E, cara, quando rolou esse convite, eu era palheteiro, mano. E, tipo... Tocar Charlie Brown não se toca com palheta, tá ligado? Você tem que tocar com o dedo. E ali foi foda, mano. Eu tinha que tirar 33 músicas em 2 dias pra poder ensaiar com os caras, tá ligado? Eu lembro que a gente tava almoçando no centro, né? Tava ali perto da Barão de Tapetininga ali. Quando Assim, chegou a comendo- ligação, né? A gente comendo um bifão lá no botecão. Parmegiana. Uma parmegiana. Aí você tocou o telefone assim, você pegou o telefone.
Você foi lá atrás, assim, foi lá fora, assim, depois você voltou. Ô, mano, os caras me chamaram pra tocar no cover de Charlie Brown, mano. Fazer um cover, ela tocar lá em Santos ainda. Eu falei, nossa. Assim, eu sei tocar... Mano, eu sei tocar quase tudo do Charlie Brown no violão. Sim. Só que você fazer isso no baixo era possível. Sim. Na época, né? Isso aí estamos falando de 2015, 2016, né? Hoje em dia eu evolui muito dessa época pra cá. Mas eu não tocava com dedo. Eu tocava com palheta, mano. Então ali foi um puta desafio pra caralho. Assim, pra caralho, mano. Foi tipo... Nossa, mano, foi tipo um bagulho muito difícil, mano. Porque é difícil tocar com o dedo, mano. É difícil você ter pegada. Você ter dedo pra segurar um hardcore, tá ligado? Então... Aqui tem hora que trava, né? Tem hora que trava, então. É aí que eu comecei a fazer. Eu falei, mano, eu vou voltar pra escola. Vou voltar pra escolinha. Porque quando eu tava tocando, comecei a tocar baixo, que eu tocava Blink, tocava NoFX, tocava Pennywise. E ali foi minha escola. Comecei a tocar com palheta. Eu falei, mano, eu vou voltar pra escola. Aí eu comecei a pegar as mesmas músicas que eu tirava naquela época, só que tocando com o dedo. Falei, vou tocar com o dedo, tá? Sabe? E, mano, tocando hardcore, com o dedo, irmão, o bagulho é fritar os dedos, tá ligado? E eu falei, tem que fazer isso. Aí eu voltei lá pra trás e comecei a tirar todas as músicas que eu tocava na época, só que tocando com o dedo. Ali foi, aí sim eu fui pegando tal, aí comecei a tirar as músicas do Charlie Brown, aí rolou lá, a gente fez uns ensaios, rolou uns 2, 3 shows, não lembro quantos foram. Mas foi um puta desafio, tá ligado? Pra caralho, assim. Mas ali eu aprendi muito, né? Porque hoje eu já não consigo tocar mais com palheta, que maluco, né? Hoje em dia, palheta pra mim. Hoje em dia eu tô voltando, mas aí eu comecei a ter um preconceito com palheta. Tanto que você me chamava pra gravar uns músicas, faz com palheta. Eu falei, faz com caralho. Fazer com o dedo, cara. Com palheta, eu te conheci, você tocando palheta, não, cara. Não, com o dedo, mano. Da hora. Que aí o que aconteceu? Aí quando eu comecei a tocar as músicas que eu tocava nas antigas, os hardcore com o dedo, eu falei, nossa, agora fudeu, da hora, tá ligado? Porque com o dedo ele dá um timbre diferente, né, do que a palheta. Mas é gostoso também o som da palheta nas cordas, tá ligado? Sim. E aí eu não queria mais tocar com palheta, mas hoje em dia, sei lá, de uns 6 meses pra cá, eu já tô voltando a tocar com palheta. Ah, bom saber. Tanto que tem músicas que eu toco com palheta. Quando eu vou fazer um som, assim, dependendo do som, quando eu vou fazer show, eu uso palheta, tá ligado? Porque eu acho que fica mais legal, entendeu? Mas pra mim, eu não tenho a mesma velocidade... Não paixão, mas como dizer? Parece que a palheta me priva um pouco. Acho que com o dedo eu consigo fazer muito mais coisa. E com a palheta eu acho que eu perdi um pouco. Mas eu acho que é porque eu parei de tocar com palheta, né? Então eu tô resgatando isso, tá ligado? Tô voltando a tocar com palheta, tanto que eu quero fazer um vídeo agora. Até te mandei um áudio essa semana, né? Quero fazer um vídeo do NoFX lá Quero fazer o Decline, mano. Tá ligado? Aquele som de 18 minutos. Mas não vou fazer 18 minutos, né? Vou fazer só as partes que eu acho mais legais, assim. E vai ser com palheta, tá ligado? Tô voltando, então... Tô começando a voltar com esse lance da palheta, assim. Certo. Ô, Rafa, eu tenho 2 perguntas aqui de um... Ó o quiz. É o quiz. Que separei aqui pra você. Você se conhece esse camarada nosso aqui chamado Alemão? Que tá em Portugal? Alemão? Ixi, aí tem ele história mandou pra uma contar, pergunta pra você. Ele mandou assim, ó, quem foi que compôs a música Eu Te Odeio? E por que não usaram mais ela na época do Broke? Porque ela é muito boa. Salve, Alemão! Ô, Alemão, da hora, hein, mano? O Ale, mas era um cara que ele teria que estar aqui pra eu poder fazer um programa com ele. Que, nossa, o que esse cara tem de história? Não, ele falou que ia vir pro Brasil. Faz 10 anos que ele fala pro Ele falou Brasil, que ia vir no final do ano, né? Ele fala todo final de ano, ele fala, tô indo pro Brasil. Nunca vem. Eu Te Odeio? Quem que foi que compôs? Como que era a música Eu Te Odeio, você lembra? Conviver com essa gente. Eu não... Cara, eu acho que... Eu não sei, mas provavelmente acho que foi o Lino. Foi o Lino que fez essa música? Provavelmente foi o que Lino. faz muito tempo também, né? Não, faz. Isso aí é muito... Isso aí é 2002, 2003, 2004. Né? Faz muito tempo, hein? Caralho, 2023, anos, 2023, mano, faz muito tempo. Mas provavelmente foi o Lino, eu acho. Porque... provavelmente foi o Lino, porque eu lembro que na época, quem escrevia cantava. Uhum. Não, nem sempre, né? Porque a Feia pra esse caralho, o Leandro escreveu e o Lino cantou, mas provavelmente foi o Lino. Ou os dois juntos, mas provavelmente foi o Lino que escreveu Quem que essa usaram ela na época do Broke?
Então, justamente por aquele lance que a gente já... que o Green Ass, ele tinha muita música de protesto, né? Sim. Carnaval era um protesto, né? Sim. Eu nem lembro como que era desse carnaval. Carnaval. Vai tomar no cu. Então, já era, e a gente tinha muitas músicas eram de protesto nessa época. A gente era, né, gostava muito de punk, assim, e tal. Era meio anarquista, meio maluco, assim. E então, nessa nova fase, ela não se encaixava mais, né? Por isso até que o nome da banda mudou, porque já não fazia mais sentido você fazer músicas falando sobre coisas da vida, amores e, sei lá, vitórias e derrotas, e manter o mesmo nome, tá ligado? É verdade. Então, como mudou muito a questão de composição, visão, assim, então por isso que até mudou o nome da banda, tá ligado? Entendi. Tem outra pergunta aqui, do Vinícius Lino. Você tá zoando. É sério, tio. Não, você tá zoando. É sério. Não duvido. Te juro, eu te juro. Ele falou assim, ó. Pergunta pro Rafa qual é a melhor lembrança que ele tem da época do Green Ass. Você tá zoando, querido. Te juro, aqui, ó. Você mandou mensagem pra ele? Mandei. Isso é um arrombado. Nossa, melhor lembrança, mano. Melhor lembrança que você tem da época do Green Ass. Foi aquele show de quarta-feira que a gente fez que a gente conseguiu lotar o Cerveja Azul de quarta-feira? Sim, acho Os que caras sim. olharam assim, caralho, quarta-feira, Cerveja Azul, bombando assim, negros pulando assim. E você sabe que foi um erro que rolou ali, né? Por quê? Que eu acho que tinha um flyer que ia ser rolar um evento de metal. Você lembra disso? Ia ser um evento de metal, aí colou um monte de metal, aí bombou. Porque assim, todo mundo achou que ia ser um evento de metal, mas não sei que o Kaká fez na época lá, que teve um erro, que aí a gente ia tocar. Por isso que o cerveja tava muito cheio, não foi porque havia gente. É porque todo mundo achou que ia ser um outro evento, que talvez ia tocar uma outra, sei lá, não sei se Eu tinha acho que foi essa fita mesmo, não sei se tinha alguma... foi muita galera. Não sei se tinha uma banda. Não sei se tinha uma banda específica que era muito conhecida, não sei, mas eu sei que, mano, encheu muito porque era uma banda de metal, aí viram que não ia rolar mais esse show e, tamo aqui, né? Fazer o quê? Tô fazendo nada. Vamos ver o show dessas bandas aí estranhas. Porque você lembra que antigamente, assim, pra tocar no cerveja, você tinha que, tipo, tocar de quarta, que era o dia que ninguém ia, assim, tinha público nenhum. Se você conseguisse levar um público na quarta, ele se jogava pra quinta. Aí, se você na quinta, se você tivesse uma galera foda colando na quinta também, aí umas 3, 4 quintas, assim, que você conseguisse fazer isso, eles conseguiam jogar pra sexta. Que sexta que era o dia que bombava, sexta, sábado. Acho que até mais sexta do que sábado. Né? Não, sábado não ia ninguém. Sábado era assim, era mais banda, tinha muito... mais cover. E porque também sábado tinha muito show de hangar, Magic Buzz, né, na época, assim. Então a galera não ia muito pro cerveja, assim, era mais sexta. É que é foda, né, porque também, tipo... Eu acho que um público que colava no Breja também pegava muito a galera da faculdade, tá ligado? Sim. Então sexta-feira é aquele dia que, velho, por isso que era o dia mais foda. Tanto que, mano, você colava na Moca de sábado pra fazer rolê, é tudo miado, mano. Não, era uma bosta de sábado. Mas sexta-feira é o que mais pegava, assim. Eu colava de quinta, sexta e sábado. Sábado eu ia falava assim, nossa, mas sábado tá horrível aqui, tipo, não tem nada. Só, tipo, mas de sexta, quinta e sexta. Quinta era o aquecimento pra sexta, né? Eu preciso ir no banheiro rapidão. Não, você quer ir? A gente já ia finalizar já. Mano, eu preciso real, assim. Eu vou e a gente finaliza, pode ser? Porque senão eu também vou que molhar seu carpete. Não, vai lá que eu continuo aqui com o Crildo. Ô, Crildo, você lembra quando você tocou no cerveja a primeira vez? Cara, eu lembro, velho. Como que era? Cara, foi um dos primeiros shows, né, do Ormes, cara. Foi aquele que você tocaram com o Racha Cuca? Não. Tipo, que o Alip tava na guitarra? Não, esse Racha Cuca a gente tocou bem depois, assim. Porque tem um vídeo que tem o do Worms tocando. Bem. Não, mas esse vídeo ainda foi depois, eu acho que foi uma terceira, quarta vez que a gente tipo, tocou no Breja, tá ligado? Sim. A primeira vez que a gente tocou. Eu tava trocando ideia semana passada, né, com o Nando desse rolê, que tinha aquela banda chamada Mr. Freud, que era ele. Isso. O Giga mais humano. E aí era a gente com eles. Eu acho que era só nós dois, se eu não me engano. Eram as duas bandas só. Não lembro que dia, se era um sábado, alguma coisa assim. Porque tocar lá de sábado era horrível, né? Mas era legal, porque assim... Não, assim, era horrível porque assim, não tinha muita gente, assim, que ia pra ver você do sábado. Assim, apesar de se você tivesse um certo nome bem, e tal. Eu até imagino que, sei lá, se tocando durante a semana, como eu falei, tem você na faculdade e tal, seria mais massa. Mas assim,
O que eu acho massa é que, tipo, a gente tava começando. Então, quem ia lá era os amigos, tá ligado? Sim. E só o fato de você estar tocando no palco do Cerveja Azul ali, assim, tipo, num palco, de ter alguém tá te vendo, já era uma sensação da hora, né? E era as primeiras experiências da gente tocando em palco. Tá ligado? Sim. Eu acho que antes do Cerveja, o único show que a gente fez, e que foi um show foda pra caralho, foi em Ribeirão Pires, na Praça Central. Tudo, sei lá, pra 5 mil pessoas. Assim. Tá rolando, tipo, aquelas festas de praça, tá ligado? Sim. Que rola de cidade pequena, assim. Não cidade pequena, mas cidade mais interior, assim, né? E aí eu lembro que tinha um esquema da prefeitura e tinha um brother que tocava numa banda, o Alan, que era do Bulletproof, que era uma banda lá de Ribeirão Pires. Sim. Ele organizava uns rolês e aí teve esse show, que era um evento gratuito, né? Da prefeitura. A prefeitura montou um palco lá no meio da praça. E, tipo, sei lá, 6 horas da tarde botaram a gente pra tocar, assim. A gente tocava cover e tal, então deu bom, tá ligado? Ah, você tinha comentado, né? Que vocês tocaram o CPM e tal. Sim. Não, Qual foi a sensação, cara, de olhar se tem um monte de gente vendo, assim? foda, né, mano? Só que é foda, só que ao mesmo tempo também é meio assim, porque você não tem experiência. É. Né? Você não tá acostumado com isso. Então você fica meio pé atrás, assim, mas foi da hora, todo show, assim. E aí depois a gente tocou, acho que 2 vezes no Cerveja, assim. Pra daí depois começar a fazer vários shows. Porque o Cerveja Azul ele é meio com a nossa CBDB, né? Sim. Sim, a gente... Não, mas é engraçado, porque se parar pra pensar assim, se pegar, sei lá, praticamente todos os convidados aí que têm experiência com música, assim, o que tem em comum é esse rolê, tá ligado? Sim. Da Moca, Cerveja Azul, assim. Mano, quem é da Moca obrigatoriamente conhece Cerveja Azul. Cerveja Azul e o Blackjack, né, cara? O Blackjack, saudades, né? Pô, Nossa, o mas Blackjack, eu falar, saudades. mano. Era Zona Sul, era longe pra caralho, mas, mano, me senti em casa, ó. Aquele dia foi foda. E voltamos com o nosso convidado pra gente finalizar o rolê. Rafa, você tem alguma coisa pra dizer? O que você quer falar? O que você tá fazendo? Qual que são os seus projetos? O que você tem pra fazer aí? Tô aí, né? Tô tocando, fazendo uns freela, vou começar a gravar minhas paradas agora do dance hall, do raga, e é isso, né? Acho que a música nunca sai da nossa... E tem aquela pergunta que eu sempre faço no final, né, queridão? Que tem 2 perguntas que eu quero fazer, que eu sempre faço no final do podcast. Uma banda que você ama e todo mundo odeia. Nossa. Uma banda que você ama e todo mundo odeia. Pra finalizar com chave de ouro. Todo mundo odeia. Não sei, mano. Tem um assim, vai, fala pra mim. Não esconde o jogo não, rapaz. Te conheço. Não consigo. Uma banda que você ama e todo mundo odeia. Não sei. Queria lembrar de alguma coisa agora. Então, qual que é a sua? Só pra eu uma tentar. banda que eu amo e Só todo pra mundo eu odeia? entrar no... Coldplay. Pesado. Isso aí eu odeio mesmo. Puta. Uma banda que você gosta, que todo mundo fala assim. Todo mundo fica com essa cara de cu, não faz? Não fica aquilo quando eu faço a pergunta, Coldplay? né? Nossa, eu não... Eu adoro Coldplay, cara. Eu acho que... Não sei, mano. Não sei, acho que Spice Girls, pá. Mas todo mundo... Não, acho que a galera gosta, né, de Spice Girls. Eu gosto. Então fodeu. Talvez não seja algo que geral não goste, né? Não sei. Preciso pensar então vamos lá. muito Uma banda mais, que você assim. odeia e todo mundo ama. Isso aí tem várias, hein, mano? Guns N' Roses, Aerosmith, Iron Maiden, todas essas bandas muito hypadas, eu nunca gostei, tá ligado? Acho que na época eu era muito, como eu via muito punk rock, assim, então tudo que era muito hypado, assim, eu não gostava, tá ligado? Tanto que e isso não só com música, com filmes também, tipo, eu nunca assisti Batutinhas e todo mundo assistiu Batutinhas. Batutinhas é muito legal. Te juro, mano. Você nunca viu até hoje? Você tem que... Nunca vi até hoje. Eu nunca vi Batutinhas. Porque, mano, isso, e a gente era moleque, a gente tinha o quê? De que ano essa porra? 90 e... Não, você é louco, 80? É 90, caralho. 94. Lembra do Tela de Sucessos? Passava direto no Tela de Sucessos. Joga aí no Google aí. Eu acho que essa porra aí é de 94, 93, enfim. Eu sei que era hypado, mano. Todo mundo gostava, eu nunca assisti Batutinhas, 94. Mano. 94. Eu nunca assisti Batutinhas.
Eu nunca gostei de, tipo, o que mais que a galera gostava pra caralho? Tipo, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Mano, tudo que era hypado eu nunca gostei, até hoje, Mas mano. você dá uma Tudo chance que é pra muito poder mudar de hypado. opinião hoje em dia? Você- Sim, lógico. Hoje você não tem paciência pra tal. Eu não sei se eu conseguiria ouvir Guns N' Roses, tá ligado? Não, Guns N' Roses, assim, eu não sou fã de Guns, assim, mas tem umas músicas O muito Credo legais. gosta de Guns, que eu tô ligado. Mano, mas é que tipo assim, não sei qual que é a sua pegada de Guns, assim. Mas ele realmente ficou muito hypado, principalmente na época dos Use Your Illusion, né? Que é o... Tem as November Rain e tal, Sim. mano, mas pega o Appetite for Destruction, é o que eu recomendo. Se você quiser, tipo, fala assim, pô, Dá uma chance, sim. quero ouvir Aham. o Appetite for Destruction, que é outro rolê, tá ligado? Pode crer. Mas é que na época eu não só com música, né? Mas desde moleque mesmo, eu nunca gostei de nada que fosse muito hypado, assim. Sempre achei meio bosta. Todo mundo vê, uma merda, tá ligado? Não vou dar atenção. Mas isso sempre foi com tudo, assim, filme, música. A única coisa que era muito hypado que eu gostava, que eu ouvia, mas era porque meu primo ouvia muito, era Metallica. Sim. Mas se não fosse ele, provavelmente também eu não ouviria, tá ligado? Mas eu gosto muito de Metallica. Pra finalizar, os 3 álbuns de rock que você fala assim, nossa, é foda, sensacional, top 3, assim, aqueles que você fala assim, nossa, esses eu tenho que guardar de um jeito assim, ó. Se fosse pra uma ilha deserta... Exatamente, se pudesse levar 3 discos, 3 discos. o Discman, com bateria pra ligar assim na força, que... Mano, eu levaria... 3 discos assim, ó. 3 discos, só. Pode ser. Tá, 3 talvez eu leve mais... Ó, 3, vamos 3, ó. 3, vamos lá. O Locolive do Ramones, levaria o Napolitano do NoFX e... Mentira, a vida do Raimundo. Tô brincando. Eu não ia falar ele, mas eu acho que... Você vai levar eu Charlie Brown? levaria o... Então... Te dou a oportunidade. É 4, muito vai. maluco, mas eu levaria... 4 discos, vai. 4 discos. Ó, vamos lá. Pra gente O finalizar a Locolive do conversa. Ramones, o Napolitano do NoFX, o... Pode ser, eu ia falar o anterior, o Lavota Novo, mas o ao vivo ele é mais completo, né? O preto, né? Que é tudo, que é... Tem as melhores. Você já reparou que no verso do CD do... Tem as notas, Tem as notas, tem- as afinações. tem as afinações das guitarras. Você sabia disso? Pedrão? Acho que é por causa do setlist, não é? É do set aquilo, O né? setlist já fica definido quais são as afinações das músicas. Sim. Então é uma forma de você já meio que tipo assim, beleza, a próxima música é tal coisa. Então já sabe que tem que tocar instrumento. Pro Hold, principalmente, né? E é muito louco, os caras botou isso no verso do CD, e, tipo, e foi fenomenal isso, tá ligado? Eu gosto muito dessa banda, mano. A banda que... Preciso tatuar ainda, né? Então, uma coisa que a gente começou a ficar amigo por causa do Raimundos, né? Provavelmente. Que a gente sim. começou a conversar. Porque eu lembro que a gente, assim, conversava pouco, a gente tinha pouca interação, assim. Mas quando a gente começou a ter, o que você me tomou uma vez no cerveja com a cabeça do Raimundo, você falou assim, essa banda é foda, hein? Essa banda é da hora. Eu falei, você gosta de Raimundo? Você gosta? Porque na época você tinha outras bandas e tal. Sim. E aí minha galera era um pouco mais... Era mais conservadora. Tipo, eu gostava de Raimundos e alguma coisa ali, outra ali, e já era. Vocês já estavam descobrindo coisa nova, né? Daí eu falei, os caras gostam de Raimundos também, né? Aí você gostava de Fist também, aí, aí a gente virou amigo. Aí já conectou tudo Conectou ali, né? tudo. E eu levaria o... Finais iguais. É o que ele toca. Sim. Não, eu levaria o Preço Curto Prazo Longo, Então vai levar o Napolitano, Locolive, o Live. ao vivo do Raimundos e o Preço Curto Prazo Longo. Eu fiquei assim, falei, caralho, ele não vai colocar nada do Charlie Brown. Não tem como. Escolinha, né? Não tem como. Champignon ali é foda. Então vamos finalizando aqui. Puta, agradeço pra caralho, mano, sua presença Pô, aqui. satisfação é minha, Porra, mano. eu fico feliz Foda pra caralho, papo foda. Você gostou, queridão? Tem rede social aí, quem quiser entrar em contato com você. Ó, quem precisar de baixista pra fazer freela, puta, esse cara manja tocar. Tudo que você botar na mão, ele toca, cara.
Ele é uma pessoa que... A Caralho, gente, ficou estranho a gente isso. tenta aí. Tudo que você botar na mão dele, então. Só não toca o órgão. Mas de resto, Todo ele tipo de toca. música que você jogar no peito dele, ele consegue tirar e tocar. É, mas é Se isso. você quiser deixar... Se você entrar no... A gente Não, acha no Instagram, segue Rafa lá. Reise. É Rafa.reise. E é isso. Segue lá e tamo junto. Tá meio desatualizado, mas vou parar de ser vagabundo e vou atualizar aquela porra. Então, mas quem precisar é o de baixista, cara, pode entrar em contato com ele, que ele é um cara que, mano, segura qualquer onda. E é isso aí, vamos finalizando aqui mais um podcast. Chega a grande escuridão que tá aqui no comando aqui. É nóis, porra. E é isso aí, abraço a todos e até a próxima. É nóis. Tamo junto, galera.